Fala pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e se eu posso resumir essa corrida com uma frase tava bom, tava ruim, agora parece que piorou. Fala gente, aqui é o Jonas, eu tenho três frases sobre a corrida. Uma é, os humilhados serão exaltados. Duas é, panela velha ainda faz corrida. E terceira, acho que a gente vai aqui tentar fazer o mínimo de trocadilhos possíveis com o nome da cidade do Azerbaijão, onde se passa a corrida, né, Marcão? Eu acho que a gente já tá vacinado depois da crise da rosca, da porca de botas. Eu acho que a gente já tá um pouco vacinado quanto a trocadilhos. Mas eu acho que a gente tem alguns ainda. Afinal, temos um botão para analisar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da Fórmula 1 nesse ano de 2021. E olha, um podcast que vai render muito assunto, cara, muito assunto. Tivemos uma excelente corrida no Grande Prêmio de Baku, no Azerbaijão, nesse último dia 6 de junho. Uma corridaça que aconteceu de tudo, mais um pouco e mais um pouco. Então a gente vai falar de bastante coisa que aconteceu aqui. Para mim, eu já posso adiantar, melhor corrida do ano, e já quero passar para o Jonas, começando com esse aquecimento. Jonas, para você, melhor corrida do ano? Melhor corrida do ano. Eu acho que a corrida que teve mais alternativas, nem é tanta questão das ultrapassagens, de verdade. É legal ter passagem, mas nem é tanto. Mas teve bastante briga em vários setores da pista, com vários pilotos diferentes. Teve disputa pela primeira posição, que é uma coisa muito legal. Teve disputa um pouco mais atrás. Tiveram boas coisas de recuperação. Eu acho que foi a melhor corrida do ano. Assim, Baku, tirando acho que o primeiro ano, foi bem chata. Todas as outras foram muito legais, né? Então, tipo assim, é uma grata surpresa. Não é mais tão surpresa, mas é uma boa corrida que por mim, fica no calendário aí durante um bom tempo. Olha, ela tá se tornando aí a principal corrida de rua do calendário, cara. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que ela tem todas as características que uma corrida de Mônaco tem, tirando a glamour, a tradição, não estamos falando disso, estamos falando de corrida. Ela tem todas as características de dificuldade que o Mônaco possui, mas ainda assim tem em muito tudo aquilo que Mônaco não oferece. Então é uma pista que tem alta velocidade, chance de ultrapassagem praticamente na pista inteira. Você pode passar na reta, na curva, em qualquer lugar. Eu acho que você só não passa naquele naquele trecho do castelo que tem 7 metros de largura, mas assim, todo o resto é passável. A gente viu ultrapassagens em todo o circuito, e ainda tem a emoção do circuito de rua por ser muito estreito. Então eu acho que ela tem tudo para se tornar uma corrida extremamente tradicional, assim. Eu acho que foi uma escolha muito feliz da FIA, enfim, da organização da Fórmula 1 em manter essa pista. Foi muito legal, foi muito boa a corrida. Enfim, temos bastante coisa para trazer, mas eu concordo com você. Só um comentáriozinho, eu acho que na questão de curva, de ponto de ultrapassagem, eu acho que nem toda curva precisa ser um ponto de ultrapassagem, você entende? Eu acho que, por exemplo, a parte do castelo lá, é mais do desafio de fazer aquilo lá sem bater, sabe? Nem todo. Ou, por exemplo, você tem a primeira parte de Suzuka, que tem aquela sequência de curvas que são muito legais. Nem toda curva, para mim, é necessário ser uma curva porque um piloto vai passar o outro. É muito legal ver o desafio que a curva traz pro cara também se manter, fazer a tangência correta. Mas lógico que tem curvas que é sempre bom ter aqui um pontinho de ultrapassagem. Eu nem culpo por não ter, porque primeiro, né, não tem como muito mudar a pista dali, porque é questão da cidade, do espaço ser pequeno. Mas aí é mais culpa para mim dos carros do que da pista. E segundo, Azerbaijão, como uma cidade maior, tem mais espaço para fazer esses pontos de ultrapassagem. Tem aquela reta gigante, a parte de aceleração total também, que é bem legal, mas foi uma corrida muito boa. Eu adorei essa. Sim. Com certeza. Essa parte acho que não é toda a curva tem que ser ponto de ultrapassagem. Não, o piloto vai passar onde dá. Ele vai passar por cima, por baixo, de bicicleta, de patins. O piloto tá lá para fazer ultrapassagem. O que eu quis dizer é que ele tem essa característica. E, de fato, não tem como você comparar, né? Os trechos de Mônaco são praticamente como se você fizesse uma corrida na rua do seu bairro, enquanto Baku você tá pegando as avenidas principais, você tá correndo na Marginal, sabe, com 6 pistas num trecho só para poder, cabe
6 carros, um do lado do outro. Então, praticamente não tem como comparar. Mas, assim, a Baku foi uma corrida que foi muito questionada na época, né? Até pelas questões humanitárias, que problemas que tem lá no leste europeu, falta de tradição, é uma categoria que só está injetando dinheiro, só está vendo o dinheiro e tal. E não, agora ela está se provando uma ótima... Agora não, né? Já tem bastante tempo, eles tiveram só uma ou duas corridas que foram ruins, mas todas as corridas têm sido bem impressionantes, assim. Então, uma coisa muito legal, assim, e eu acho que ainda vai ficar mais legal no ano que vem, quando o regulamento mudar. E quem sabe aí o ano que vem a gente analisa melhor essa parte para ver se deu certo ou não o nosso achismo. Bem, vamos lá. Essa vai ser uma pista que vai dar para comparar legal, né? Que é uma pista que faz corrida, se ano que vem a corrida não for tão boa. Quer dizer, não, vamos dar 2 aninhos, né? Porque talvez com a mudança seja mais conservador, mas se começar a ter corrida ruim é um ponto de preocupação para a Fórmula 1. Isso a gente deixa para os futuros Jonas e Marcos discutirem. Isso aí o Jonas e Marcos do futuro, prestem atenção no que estamos falando agora, que vocês vão usar isso como referência. Bem, antes de a gente começar de fato com o nosso podcast, a gente vai falar aí do Qualifying, né? Eu gostaria que todos vocês se inscrevam no canal do Podcast lá no YouTube, onde a gente está apresentando todos os conteúdos, mandando shorts. De vez em quando a gente faz episódios especiais, como a gente fez do 500 milhas de Indianápolis, que ficou fantástico. E também nos sigam em todas as redes de podcast que você puder. A gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Procure Podiumcast no Google que você vai encontrar a gente de primeira. E aí, se você ajudar a gente lá no YouTube, a gente fica bastante feliz, porque é onde a gente tem um pouquinho mais de alcance lá, para tentar monetizar o nosso canal. Enfim, colabora com o nosso trampo, que a firma agradece. Bem, vamos lá. Começando com o Qualifying, que teve algumas surpresas, né? A gente tá vendo aí um ensaio a domínio da Ferrari nas classificações. 2 situações bem específicas, circuitos de rua, mas ao mesmo tempo 2 situações bem discrepantes uma da outra, onde um circuito é muito travado e fechado e o outro circuito é muito rápido. Lembra, assim, dentro das suas proporções, lembra mais ou menos o que seria uma Monza de rua ou uma Spa de rua, mas são 2 características bem fortes. E aí eu queria começar aí com o Jonas, para falar um pouco, que eu acho que é o maior destaque dessa classificação foi a Ferrari, que tiveram bons posicionamentos. A gente tem outras equipes também, mas eu queria começar com a Ferrari, Jonas. Eu acho que você tem razão nessa, que eu acho que a Ferrari se adaptou bem em voltas rápidas e circuitos de rua. A gente ainda vai ter que ver o que vai ter, mas a Singapura foi cancelada, né? O que teria ainda. Bom, tem Jeddah, né? Jeddah tá prometendo ser mais rápida que Baku. É verdade. Tem a do Canadá, não vai ter. Tem da Austrália, que é mais ou menos circuito de rua também, né? Tem que ver como é que vai estar o asfalto. Por mim, eu acho que é mais questão do asfalto, talvez, de uma abordagem que aí os pneus, talvez, do que por méritos da própria Ferrari, tanto que na corrida eles andaram um pouco para trás. Mas, ao mesmo tempo, nos 2 casos, a gente tem que considerar que a última volta de todo mundo não rolou no treino por motivos de acidente, né? No Mônaco foi o Leclerc e aqui em Baku foi o Tsunoda e o Sainz que bateram bem no finalzinho, né? Aliás, né, quantos acidentes no treino, né? Fazia acho que muito tempo na classificação, fazia muito tempo que eu não via uma classificação tão acidentada. Acho que tiveram 4, 5 carros que bateram, foi bem acidentada, né? E a corrida em si também foi bem acidentada, né? Se você parar para pensar que não choveu, foi um número de acidente bem grande, né? A gente falar, a Emília-Romagna teve mais acidente. Teve, mas estava um pé d'água, um temporal para ninguém botar defeito. Então, realmente, teve bastante acidente. Foi uma pista muito imprevisível, péssimo para os pilotos, ótimo para o público, ótimo para a gente que tem assunto para contar. E a Ferrari, sim, de fato, ela estava lá com um carro lá na frente com o Charles Leclerc, e aí a gente volta a ter a mesma dúvida que a gente teve em Mônaco. Olha que curioso. Na época, em Mônaco, Carlos Sainz estava em volta rápida, Leclerc bateu e não pôde comprovar se ele tinha oportunidade de ser mais rápido ou não. E nessa vez, exatamente a mesma coisa. Na verdade, quando ele viu o Tsunoda que bateu, ele até segurou o carro e desviou para bater
passar reto e bater no muro, senão ele ia bater no carro do Tsunoda. Ia ser bem perigoso, né? Tipo, eles teve uma reação muito rápida ali, o Sainz, porque se ele bate ali no Tsunoda parado, podia dar um problema grande ali. Ele foi. Eu acho que não, porque ele já estava meio que enfreado, ele só estava tentando segurar o carro para não atingir. Mas eu acho que ele bater em outro carro poderia causar mais acidente pro carro do que se ele batesse no muro. Ele freou, sabe? Ele pôs para direita ali, foi reto e só o muro só amorteceu a pancada, né? Ele jogou pro muro, né? E jogou pro muro, mas se fosse no Tsunoda enfiar no motor, a chance de você causar um estrago maior ali, eu acho que era bem maior, né? Não, mas ele podia bater meio que inteiro no Tsunoda ali, né? Essa é a minha preocupação, né? Mesmo ele freando, ia ser forte, a pancada ia ser forte. Eu acho que o Sainz mandou bem, né? Meio que ferrou um pouquinho a Ferrari dele, mas ele mandou bem ali, porque foi muito, muito de repente que aconteceu. Né, então. Pois é. E aí a gente teve também uma AlphaTauri muito forte, provando que ela, até pagando, eu tô pagando um pouco com a língua do que eu falei que ele era um foguetinho meia boca, mas não, ele é realmente um foguetinho. Eu acredito que seja só um foguetinho em retas, por isso que ela não teve tantos resultados bons em algumas coisas anteriores, com exceção Pierre Gasly, porque ali fala mais o piloto do que o carro. Mas a AlphaTauri tá realmente tava com um carro muito na mão, né? Muito centrado. Até o Tsunoda, que não estava fazendo grandes performances durante o ano, além de ser um extremo boca suja, mandando o seu engenheiro calar a boca. Cara, eu fiquei puto aquela hora. Ele tava passando ele cala a boca. Eu falei, cala a boca, velho. Qual é a sua idade pra você mandar alguém calar a boca? Sabe? Que mal educado, sabe? Entendeu? Vai ficar uma hora chupando limão pra aprender, sabe? Pode falar lá, fala igual o Raikkonen, eu sei o que eu tô fazendo, me deixa em paz, ou então igual o Lando Norris, me deixa concentrar, deixa eu focar, mas não mandar calar a boca, isso é má educação, sabe? Mais educação. Depois eu falo um pouco mais dele, vamos falar do Gasly e da AlphaTauri, que realmente estava com um carro muito bom, e a gente teve também uma punição do Lando Norris, né, que se classificou em sexto, mas largou em nono, porque tomou 3 posições por ter desrespeitado a bandeira vermelha, que ali foi culpa da McLaren, né? Você ficou sabendo dessa parte, ô Jonas? Fiquei, mas eu achei meio injusto, porque ele tava meio em cima, né? Era difícil ele diminuir tão rápido assim, sei lá, eu achei muito rigor. Então, ele tomou não só 3 posições, como ele tomou 3 pontos na carteira, cara. Então, foi bem pesado a punição dele. Eu acharia que fosse só um ou outro, eu acharia até ok, assim, porque infringir bandeira vermelha é uma coisa muito grave. E ali não foi culpa do piloto, foi culpa da equipe, mas não importa, o piloto faz parte da equipe, então poderia até mesmo, assim, tipo, punir o carro, e não o piloto. Agora, os 3 pontos na carteira, eu achei realmente muito pesado, assim, bem pesado. O Mazepin, que já fez muita coisa muito pior, tá só com 2 pontos na carteira, e o Lando Norris tem 3 pontos na carteira só com essa ação aí. Eu achei muito rigoroso. Eu acho que daria pra mim não foi nada, de verdade, mas como você tá dizendo, punir o carro, né? Punia com as 3 posições só, ou se não, com os 3 pontos. Mas eu acho que o Lando Norris, ele tá correndo tão bem que ele não vai. Eu acho muito difícil ele tomar mais pontos até o final do ano, então tá de boa pra ele. Sim, concordo. Você quer falar mais alguma coisa aí do top 10 da classificação? Eu acho que foi a Aston Martin também não foi tão bem, né? Ficou um pouco para trás, foi mais na corrida. No final teve um monte de gente que só fez uma volta, não conseguiu fazer as duas no Q3, né? Porque bateu, aí depois o pessoal saiu. E deixa eu ver o que mais no geral. Hamilton surpreendeu no treino. Pra mim, ele ia ter ficado bem mais pra trás, mas ele se acertou. E enquanto isso, a gente vai falar dele mais pra frente, mas... eu vou ter que ter... Valtteri Bottas... Eu vou ter que ter um momento, né? Eu vou ter que ter meu momento Bottas do dia. Senão não vou me aguentar. Ficar em 10º com a Mercedes não dá. Ficou atrás de quê? Ficou atrás da outra Mercedes? Ficou atrás da minha avó. Ele ficou atrás da minha avó. Ficou atrás da Mercedes, ficou atrás das 2 Red Bull, ficou atrás de uma McLaren, das 2 AlphaTauri, de uma Alpine, de uma Ferrari. Neves, do Montoya, de todo mundo. Não. A gente vai falar sobre mais ele, mas ele foi o ponto. Talvez o Roda, já digo, o Roda pra isso uma semana, com certeza ele foi o ponto
acho, talvez da temporada até agora, eu vou falar pra você nessa corrida. Com certeza, eu não tenho como falar, não tenho como falar melhor, mas tenho como falar mais. Vamos falar um pouco mais dele, sim. E a Aston Martin, que realmente foi muito, não é que ela foi ruim. O Vettel tava com o carro para poder passar pro Q3, e aí é o acidente do Tsunoda que causou, não, o acidente Não, aí não, foi do Ricardo. Ricardo sofreu um acidente lá e aí acabou não indo cancelando a volta do Vettel, e o Stroll que causou o acidente, né, no Q1, então nem concluiu, nem abriu o final do Q1, do Q2 e do Q3 tiveram, né, problemas. Tiveram acidentes. E faz sentido, né? Que é aquele momento que todo piloto dá o seu máximo, né? Arriscando, faz sentido, faz mais sentido. E outra, todos os pilotos que sofreram um acidente, eu encaro com naturalidade o fato de terem sofrido o acidente. Eu acho que, tipo assim, eu não esperaria isso de um Hamilton, sabe? Dando tudo de si, ele conseguiria fazer. Mas, por exemplo, o Giovinazzi, o Stroll, o Tsunoda, sabe? Até o Ricardo, eu entendo. Pra mim faz bastante sentido isso. Sim, se você for ver, tirando, acho que... o Stroll e o Giovinazzi não, mas o Ricardo e o Tsunoda estão em equipe nova, né? O Tsunoda começando agora, então eu acho que também isso contribui um pouco, né? Mas, assim, também, como você falou, não é coisa de, tipo, não é de corrida, porque não foi na corrida, mas é comum que pode acontecer, não é uma coisa, vou botar a culpa e colocar o dedo na cara de alguém, é uma coisa, pode acontecer, um erro, o cara tá lá, como falou, tá buscando o limite, e aí nessa pista, né, com alguns outros limites, é bem tênue, né, a linha limite, então, às vezes você passa, aí nesse lugar, quando você passa, você tá no muro. Pois é, e assim, é diferente de Mônaco, né, em que todos os pilotos já conhecem aquela pista há muito tempo, né, eles estão mais do que calejados em treinar. Baku, além de ser uma pista nova para muitos pilotos, ano passado não teve, né, então eles não tiveram treinamento, o chão não estava emborrachado o suficiente, tinha vários fatores que ajudavam aos acidentes acontecerem, né. Então eu acho que faz sentido acontecer como aconteceu tudo isso. E que causou mais uma pole do Charles Leclerc, que mostra que realmente tá com, não só com o carro na mão, como ele tá com a mão no carro, por assim dizer, né? Então, tipo, o carro casou bem com o piloto e o piloto tá conseguindo extrair muito bem do carro. Me anima um pouco. Eu sei que tá devendo esse tipo de corrida, mas me anima ver a Ferrari, pelo menos nos treinos, disputando ali. Acredito que o Sainz já conseguiu um pódio, o Leclerc deve conseguir um pódio em breve. Uhum. E eu acho que a Ferrari deve ter quase o mesmo número de pontos que a temporada passada toda. Eu acho que, não sei se fica em terceiro, mas eu acho que vem bem no ano. Sim. Não vai ficar tão lá atrás assim. E, né, como ano que vem vai mudar tudo, aí vai ser. Mas eu acho que pelo menos conseguiu. Já tá tirando o gosto ruim que ficou no ano passado, sabe? Com certeza. Mas eu ainda vou além, tá? Eu acho que do mesmo jeito que a má campanha nessa corrida foi circunstancial, aliás, o mau resultado comparado às posições que eles largaram foi circunstancial, é proporcionalmente circunstancial, por exemplo, com bons resultados como o Gasly teve, que chegou em quarto. Ele não tem carro para chegar em quarto, teve uma série de fatores. Então as circunstâncias levaram a esse resultado. Eu acho que a Ferrari está mais na frente do que ela ficou nessas, principalmente, em especial nessas duas últimas corridas, né? Não tanto pelo Sainz, mas pelo Leclerc sim. Eu também acho. Eu acho que se acerta uma volta dessa, né? Se, por exemplo, se o Leclerc tivesse largado em Mônaco, ele podia muito bem ter ganho a corrida, né? Tipo, ele saindo em primeiro em Mônaco, como é difícil de passar, ele podia ter ganho aquela corrida. Uhum. Se pega outra pista assim mais travada, com a dificuldade um pouquinho maior para ultrapassar, sei lá, na Rússia, que é chato de ultrapassar, e eles vão bem, é capaz. Pode ser que também que tem uma vitória ali, sabe? Não digo nada. Eles já estão começando a se posicionar nos lugares certos. Falta só isso se confirmar na corrida. Mas isso já é animador. Se eu fosse os torcedores da Ferrari, isso já é muito animador. Sim, com certeza. Perto da draga que eles viveram ano passado, com toda certeza. Bom, vamos lá. Vamos dar andamento na corrida. Vamos falar sobre a corrida. E aqui, olha, a gente costuma falar um pouco da largada para o final, né? Mas eu acho que o final foi tão emblemático que eu acho que vale a pena a gente começar, em específico, pela última largada, né? Pela última largada que teve pós-bandeira vermelha. Porque foi um resultado absurdamente inesperado. O que estava se trilhando para um resultado comum ficou incomum. E aí depois o incomum ficou praticamente impossível, que foi
além de tudo, né, uma excelente performance de Sérgio Pérez, né? Que olha só, meus amigos, que pediu 5 corridas para se adaptar e na sexta ganha, né? Então, é mais irônico, mais romântico, impossível. Então eu queria começar pelo final, começar pelo resultado, não pelo resultado, mas sim pelo acontecimento. A gente teve uma largada pós-bandeira vermelha que veio de um acidente do Verstappen, que estourou o pneu de uma maneira bizarra. E aí nessa largada a gente teve assim, eu tava até conversando com o Jonas no WhatsApp, eu falei assim, cara, vai dar Hamilton, vai ter largada. Aí o Jonas falou, não, o Pérez segura. Eu falei, cara, a largada é parada, bandeira vermelha. Aí ele falou, eu concordo, então o Hamilton vai passar. E de fato ele passou. E passou, e passou, e passou, e passou. E passou lotado. E passou lotado, passou com vontade mesmo, tá passando até agora. Foi reto, perdeu tudo. Toda a chance que ele tinha de passar e se isolar de Max Verstappen, chegou a mão divina da justiça e falou, não, peraí, não, é muito injusto só com o menino Verstappen, vou fazer isso com o menino Hamilton também, o homem Hamilton também. Então eu queria começar pelo caso do botão. Vamos lá, o botão de Lewis Hamilton. Vamos lá, vamos começar. O que você tem a dizer desse caso todo, Jonas? Vou dizer uma coisa, Marcão, vamos voltar um pouco no passado. Mais ou menos 30 anos atrás, o Niki Lauda falou pra gente, se você pegar um macaco e colocar ele no cockpit, ele pode dirigir um carro. Não, eu tô brincando, tem aquela pergunta longa que todo mundo não faz cara no GP de Abu Dhabi. Não faz tanto tempo, porque ele falou isso na época que ele estava sendo consultor da Jaguar. Aí ele entrou no Jaguar e rodou na primeira volta. Sim, né? A pergunta toda é sobre botão, né? O cara é uma pergunta longa que o cara faz em Abu Dhabi, né? Ele fala assim, né? Que a Fórmula 1, né? Hoje dirigindo a Fórmula 1 com 20 ou mais botões no volante, os pilotos estão sob muito esforço, sob muita pressão, quais são os pedidos para o futuro, acerca do programa técnico durante a corrida, mais botões, menos, coisa assim, né? É uma piada aqui, para quem gosta de Fórmula 1, mas assim, é muito botão para o piloto apertar. Mas sim, eu acho que foi um erro, e um erro bem, eu não vou falar amador, porque não dá para falar isso pro Hamilton, mas foi, a gente até tá falando, para mim foi erro do carreira, cometi uns erros meio bizarros, assim, sabe? Eu acho que foi um erro, e a gente tava comentando assim, um pouco antes do podcast comentar, se eu tenho minhas dúvidas, se ele, ainda assim, mesmo sem eu apertar o botão, ia conseguir fazer aquela curva direito. Ou, pra mim, ou ele ia bater na proteção ali, não ia passar, ia acabar batendo, ou ele ia tomar um X do Pérez, porque ele foi, e o engraçado é que tem rádio dele falando antes de voltar à largada que aquilo, que mesmo sendo só 2 voltas, não era uma maratona, era tipo, não era uma corrida, aliás, não era corrida de tiro curto, não era tipo 100 metros, era uma maratona. Não era um sprint, né? Não era um sprint, era uma maratona. E aí ele pegou na primeira curva e pôs tudo, na primeira curva, novamente, pôs tudo a perder, sabe? É que as duas últimas voltas realmente era sprint, né? Era pé embaixo o tempo todo. Sim, mas ele falou isso quando eles voltaram pra pista antes da segunda largada, não na primeira largada, entendeu? Ele sabia que não podia jogar tudo ali. E outra, ele, pra mim, ele jogou fora o segundo lugar. Se o Pérez ganhasse, pra ele não ia fazer tanta diferença. Agora, ele ia passar e passar muito, sabe? Matematicamente falando... 15 pontos à frente. Pois é, matematicamente falando, o vencedor foi Hamilton, tá? Eu vou explicar por quê. Mas eu queria explicar para o pessoal que está ouvindo o que é o tal do botão. Todo mundo sabe que esse carro você faz o que você quiser o que você bem quiser com ele, né? Você aperta os botões que vai acontecendo e ele vai fazendo. Na volta de apresentação, ou então em momentos de bandeira amarela, que eles estão com o carro em rotação baixa, eles precisam manter não só os pneus, como os freios aquecidos para poder ter performance, principalmente numa relargada e muito, muito importante numa pista em que a primeira curva é a 90 graus, tão perto assim, não dá tempo de aquecer, não dá tempo de nada. Então, a Mercedes, e eu acredito que as outras equipes também, tem um botão lá, né? No caso da Mercedes, eles chamam de botão Magic, né, o botão mágico. Que o que ele faz? É um botão que você configura ele, onde ele distribui todo o freio, toda a distribuição do freio do carro para frente, aonde ele vai ter muito mais força no freio da frente do que no freio de trás. Digamos assim, 90% do freio vai para a parte da frente, 10% vai para a parte de trás. Isso em rotação
baixa, em velocidades baixas, isso funciona normal, porque assim, ele vai acelerando e freando e vai esquentando o freio da frente, que é o que precisa de mais aquecimento. O freio de trás, ele aquece com muito mais facilidade, porque tem a tração, o motor tá lá, enfim, o centro de calor, o centro de energia tá na parte de trás, então na frente tem muito mais dificuldade, né? Também toma vento, tem esse tipo de coisa. E beleza, o que aconteceu? Esse botão, ele é acionado de você apertar, você aperta e aciona. O Lewis Hamilton estava com esse botão acionado para poder aquecer o pneu na segunda largada. E ele desativou na hora da largada. Tudo indica que o Hamilton errou ao, sem querer, apertar esse botão. Ou ele apertou por impulso, ou ele esbarrou. Ele apertou, ele errou e apertou o tal do botão. Foi aí que, quando ele passou o Pérez na largada e chegou no final da reta para poder fazer a curva, ele freou. O que aconteceu? O freio estava todo para frente. Então, se você olhar no replay, você vai ver que o pneu da frente trava. Então ele freou, o pneu travou porque estava tudo para frente e ele passou reto. E aí a corrida terminou como a gente viu, né? Então ele falou que foi a culpa dele, que foi o erro dele. Ele não entendeu bem lá, falou com o Bono porque que o botão Magic estava acionado, mas ele que apertou, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. Foi um erro muito esquisito, foi um erro muito inesperado vindo de um cara como ele, mas veio e mudou. Eu ia falar assim, mudou o campeonato? Não mudou o campeonato ficou do jeito que estava, na verdade, né? Ele desmudou o campeonato, mas mudou o resultado da corrida. Falando um pouquinho sobre ele ser o vitorioso, né? A gente tem que pensar assim, o Verstappen estourou o pneu, ele deu azar e tal, aconteceu. Vou falar um pouquinho sobre a história do pneu também do Verstappen, eu tenho uns 2 centavos para comentar. Mas se a corrida não tivesse nada dessas 2 acidentes, não tivesse acidente do Verstappen, não tivesse a bandeira vermelha, o que ia acontecer? Iria terminar com o Verstappen na frente ganhando 25 pontos e o Hamilton em terceiro com 15 pontos. A vantagem de 5 pontos que tem entre Verstappen e Hamilton hoje iria se passar para 15, ia ficar muito mais difícil. E aí teve o acidente de um e teve o erro do outro. Conclusão, eles ainda continuam com a mesma diferença, 4 pontos, tá? Eu falei 5, mas são 4. Com a diferença de 4 pontos. Então, no meio dessa bagunça toda, o maior vencedor foi Lewis Hamilton, que teve a oportunidade de não perder nenhum ponto junto com seu companheiro, junto com seu rival, e aí sim ficar a uma distância muito pequena do campeonato. Com base nesse gancho agora, o Jonas, eu queria perguntar para você, para a gente já colocar como assunto, a respeito do estouro do pneu do Max Verstappen. Você acha que tem a ver? Você acha que foi um problema do pneu? Você acha que foi um problema da pista? Ou talvez um problema de um piloto que a gente conheça e já sabe que tem características de que talvez não sabe poupar pneu no momento certo? Eu acho que é mais o pneu, viu, das 3 opções, porque se fosse alguns, sei lá, ano passado, no outro, eu podia até jogar mais culpa no Verstappen, mas ele tá com a direção muito precisa ultimamente, né? Eu não acho que seja tão culpa dele, não. Eu acho que é mais, talvez, a escolha dos pneus, talvez esse pneu duro. Eles podiam ter colocado uma gama, né? Eu acho que foi C3, C2 e C1. Eles podiam ter colocado uns, eu não lembro agora se é C4 ou... Não, essa foi a gama mais dura. Foi a gama mais dura. Não foi a mesma de Mônaco, foi a mais macia. A mais macia? Então eles podiam ter jogado duro uma pra lá, pra talvez, né? Eu não sei, acho que eles não esperavam a pista tá tão, sei lá, abrasiva, alguma coisa assim, e acabou. Porque se fosse só com o Verstappen, eu entenderia, né? Talvez até colocaria mais a culpa dele. Como isso aconteceu também, numa situação muito parecida, um pouco antes da reta, com o Stroll também, aí você pega, são 2 carros diferentes, 2 estilos de pilotagem diferentes, 2 motores diferentes, 2 sistemas de freio diferentes, é tudo diferente entre um Aston Martin e uma Red Bull. Então, eu coloco mais a culpa, sei lá, da escolha da Pirelli ou da Pirelli do que nos pilotos em si. Porque, lógico, isso poderia acontecer com outros pilotos, como não aconteceu. Tanto que a gente até pode falar da largada parada, né? Um dos motivos que eles deram para a largada parada, para suspender a corrida, foi que todo mundo trocasse pneu, porque eles ficaram com medo de começar a estourar um monte de pneu. Então, alguma coisa tem aí, né? Uhum. Bom, eu tinha uma opinião até ontem, aí eu procurando saber de mais informações, eu meio que mantenho, só que com algumas ressalvas. Eu acho que a Pirelli precisa urgentemente dar uma reavaliada nessa questão, não só da escolha dos pneus, mas também ver a qualidade da durabilidade dos pneus. E talvez, para a infelicidade de nós espectadores, talvez a Liberty tenha que rever talvez um pouco o traçado de Baku, porque é uma reta muito longa,
que tem o pé embaixo o tempo todo e estressa o pneu de uma maneira muito absurda, assim, sabe? Mas é reto, estressa menos. Ao contrário, estressa muito mais. Na curva você vai estressar nas laterais, mas na frente, enquanto tá fazendo, você tá com o pé embaixo, é contato o tempo todo. Uma velocidade absurda, muito maior do que o normal. A gente tá falando de carros que chegaram a 330, quase 340 km por hora, sendo que uma média de velocidade de um circuito mais tradicional, em média, chega a 280, 300 por hora. Chega a 300 no fim da reta, mas uma média muito menor. Baku tem uma velocidade muito alta, porque você tem o vácuo, você tem asa aberta, 20 segundos de pé embaixo. São condições, assim, é uma condição extrema dentro do extremo que eles já oferecem. Então eu acho que talvez eles tenham que rever não sei se colocar uma gama de pneu mais duro, ou se colocar, ou diminuir um pouco a reta, não sei o que, antecipar uma curva. Alguma coisa eu acho que vai ter que ser pensado nisso. Porém, enquanto eu estava pensando nisso, enquanto eu estava analisando também um pouco a corrida, eu lembrei que Max Verstappen é um piloto que gasta muito mais pneu que Lewis Hamilton, por exemplo. Muito mais pneu. Não é pouco, não. Estamos falando de coisas de algumas voltas em relação ao jogo de pneu. Prova disso é o resultado que teve o Grande Prêmio da Espanha, que o Hamilton fez um undercut bem antes da parada e conseguiu passar o Verstappen e ainda conseguiu poupar pneu. A gente até brincou, né? Ele falava, meu pneu tá ruim, volta mais rápido. Meu pneu tá ruim, volta mais rápido. E a gente teve uma situação onde mostra claramente que o Verstappen, quando ele tá num nível muito alto de velocidade, ele alcança aquilo que ele quer, mas ele coloca o valor que ele tem que pagar disso, né, é um consumo de pneu maior. Que, se você parar para pensar, foi mais ou menos a mesma estratégia do Sérgio Pérez, que não teve um acidente parecido, e também com outros pilotos, né? O Stroll teve, o Vettel não teve. Né? Então eu acho que mostra um pouco assim a questão de saber poupar pneu. Eu acho que não justifica o acidente ter acontecido. Eu acho que o pneu tá lá para poder tomar porrada, principalmente porque estava dentro da janela prevista da Pirelli. Isso aí a Pirelli errou feio e você tem que avaliar com bastante cuidado. Mas ao mesmo tempo eu acho que também diz um pouco do piloto, que gasta um pouco mais de pneu e deu no que deu, né? Novamente, a culpa não é do piloto. O piloto tá lá para poder arrebentar o pneu mesmo, tirar o máximo do proveito dele. Mas mostra que houve diferença na guiada para poder ter ter que causou um resultado diferente, né? Que foi os dois acidentes. Bom, você acha que você tem alguma coisa a comentar? O que você acha desse ponto? A única coisa que eu ia comentar é que mudar a pista ali em Baku é difícil, né? No meio da cidade, eu não vejo. Eles colocar uma chicane no meio da reta, não sei se daria. Mas também talvez, radar, né? talvez estressar os pneus numa freada muito, muito mais forte do que a da freada da primeira. Não sei. Eu acho que mais análise da Pirelli e da FIA de talvez os pneus macios e médios serem até bem macios mesmo, mais macios, e o duro ser um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais duro. E aí sim, a gente consegue lidar com isso, porque já tiveram situações que pneus estouraram em final de corrida, ano passado teve até na Inglaterra, coisa assim, mas em Baku foi a primeira vez que aconteceu, né? E eu não lembro, eu não vi, eu acho que tem um deles passar por cima de debris, né? De destroços de outro carro. O comentário da Pirelli foi esse, né? Os dois casos foram destroços, né? Mas eu acho que nesse caso, destroço pode ser até uma lasca de borracha. Naquela velocidade, até uma bolinha de papel causa um estrago. Eu sei que, não destroço, mas eu sei que, por exemplo, acho que nas primeiras voltas o Leclerc teve que desviar de um galho que caiu, real. Né? Teve um galho, o galho ficou até o final da corrida. Teve uma curva, o pessoal não tirou, porque eu acho que não passava os carros, mas tinha um galho no meio da corrida o tempo todo ali. Então, e o Leclerc parece que ele estava mais pro meio, ele teve que desviar disso, entendeu? Pode ser alguma coisa assim. Mas se fosse o pneu um pouquinho mais resistente, talvez nenhuma dessas coisas teriam acontecido e teríamos visto um final de corrida bem diferente. Mas assim, eu vou falar pra você que no fundo eu gostei que o Verstappen bateu ali, que deu um... Não a corrida estava ruim, e acho que a corrida ia continuar sendo a melhor corrida do ano, mas deu ainda mais tempero ali no final.
Nossa, e bota tempero nisso, né? Um tempero malagueta ali, uma pimenta malagueta da boa, né? Então, eu concordo nessa parte. Mas é algo a se pensar, assim. Mas no fim, né, o que aconteceu foi que o Max Verstappen sofreu um acidente, né? Ficou puto, chutou o pneu, gerou memes maravilhosos. Nossa, a corrida teve muito meme bom, né, cara? Teve essa de chutando pneu, todos os memes do Lewis Hamilton comparando com Velozes e Furiosos. Foi, cara, essa corrida foi a melhor corrida de meme até agora. De meme foi, com certeza. Aí o Hamilton passou reto e teve meme também. Então, quanto a memes, a gente não pode, não ficou devendo em nada. E aí a gente teve, né, agora falando um pouco do resultado final sobre a corrida, o começo da corrida foi bem ok, assim, a gente não teve tantas coisas, assim, a corrida mesmo ficou marcada pela sua última metade, né, que aconteceu realmente de tudo. Então, falando um pouco do resultado, a gente teve aí o Sérgio Pérez em primeiro, peraí, cadê? Perdi. Sebastian Vettel em segundo e o Pierre Gasly em terceiro. Isso, peraí. Ô, Caspita, cadê? Azerbaijão. Então vamos lá, a gente tivemos ótimo. Parabéns, Marcão. Parabéns. Fazendo podcast com um português primoroso. Meu Deus do céu, volta pra escola, meu amigo. Vamos lá. Nós tivemos Sérgio Pérez em primeiro, Sebastian Vettel em segundo, Pierre Gasly em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Lando Norris em quinto, Fernando Alonso em sexto, Yuki Tsunoda em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, Daniel Ricciardo em nono, Kimi Raikkonen em décimo, e o Bottas terminou a corrida, tá? Ele terminou a corrida, a gente vai falar um pouco dele depois. Mas eu quero falar do top 3. Bom, como eu já falei, Sérgio Pérez pediu 5 corridas e na sexta ganha, né? Mandou um cala-boca gostoso pro seu Marquinho. Sebastian Vettel se mostrando que o bom resultado em Mônaco lhe deu uma injeção de ânimo, e eu acho que isso perdura, assim espero e assim torço. E Pierre Gasly na sua melhor fase de carreira, carro, campeonato da vida, né? E aí mostra um pódio engraçado, né? Um pódio com 3 Red Bull ou ex-Red Bull de alguma forma, né? Muito curioso. Queria que você desse aí uns destaques aí desse top 3 aí, Jonas. Foi um pódio feliz de novo, né? Como eu falei, Mônaco tinha sido pódio feliz, estava todo mundo satisfeito. Acredito que esse também, todo mundo está bem feliz. Eu acho que foi mais feliz. Eu acho que foi mais feliz que o Mônaco. Mais feliz ainda, eu também acho que foi. Mas o Pérez fez uma corridaça, eu acho que o destaque do começo da corrida, os destaques foram ele e o Vettel, eu acho que da corrida, né? Ele passou, nas primeiras voltas, passou 2 carros, largou em sexto, estava em quarto já rapidamente, depois rapidamente também passou o Leclerc, não perdeu muito tempo, e aí depois ganhou a posição do Hamilton nos boxes e estava fazendo uma corrida assim, essencial para o que a RBR quer, né? Porque é para que a Red Bull quer, né? Eles estavam fazendo a corrida certinha, tava com 1-2, aquela dobradinha clássica, com os dois, e iam chegar aos dois, né? Se não acontecesse o Verstappen. Um lá na frente, o outro segurando o terceiro, para não ameaçar mesmo. Isso, exatamente. Tava perfeito. Teve problemas, parece, com o carro durante a corrida, algum problema hidráulico que tava ameaçando de nem completar, mas ele não conseguiu. Segurou o Hamilton, o Pérez tem que dar uma olhadinha direito no bolso dele, querendo das chaves e das moedinhas. Tá o Hamilton ali. Se bobear, tá. Se ele pega o espelho se ele vai no espelho do banheiro, ele vê o Hamilton atrás, assim. Exatamente, porque segurou muito bem o Hamilton, e como você falou, ele pediu 5 corridas. Na última corrida de Mônaco, eu já achei que ele foi bem, né? Não foi tão bem, mas eu achei que ele foi bem. E nessa, o cara foi incrível, ganhou a corrida. É o que um segundo piloto tem que fazer pela equipe, né, Bottas? Quando o primeiro piloto não ganhar, você tem que ganhar. Se você está com o melhor carro do final de semana, tudo bem, o Pérez está sabendo que o primeiro piloto da equipe é o Verstappen, ok. Mas nessas oportunidades ele tem que ganhar e ganhou. Tem que ganhar, exatamente. Era o que estava preciso, era o que a Red Bull precisou desde a época que o Ricardo saiu. Nossa, você tirou da minha boca o que eu ia falar. Eu tenho 2 coisas para falar disso daí. Primeiro que o Pérez, ele correu muito, não só por ter ultrapassado o pessoal na largada, ele fez 2 ultrapassagens na largada e estava lá galgando, quando no box ele conseguiu passar o Hamilton. Aí você pode falar, né? Quem assistiu a corrida fala assim:
mas o Hamilton teve uma parada lenta. De fato, ele teve uma parada de 4.6, onde uma média é 2.5, 4.6 é realmente muito. Só que a parada do Pérez foi ruim também, foi de 4.3. Então, se você vê na saída, deu exatamente na conta os 3 décimos que precisava para o Pérez sair na frente do Hamilton. E assim, ele conquistou isso na pista, porque ele estava atrás do Hamilton na hora. E estava mais de 3 décimos. Ele estava meio segundo atrás do Hamilton. Então, se você fizer a conta assim, projetar para frente, ele naquela volta que o Hamilton parou, naquela volta, ele teve que fazer uma volta voadora para ganhar ali 8 décimos, 9 décimos com pneu gasto. E aí contou com uma parada que não foi tão boa, mas a do Hamilton também não foi boa, mas foi o suficiente para ele ficar na frente, né? E a outra coisa é essa que você falou, cara. Tipo, você tirou da minha boca, assim. Foi, tirei da sua boca a parte de que os outros 2 pilotos da Red Bull não conseguiram fazer isso, né? Não, exatamente. E é o que eu deixei pra você continuar. Mas assim, já que você falou, assim, tipo, eu acho que o Pérez só nessa corrida, já fez mais que os outros 2 pilotos, o Albon e o Gasly, fizeram nos últimos 3 anos. E tava precisando de um piloto nível Ricardo. E tá tendo agora. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que ele fez mais do que os outros 2 fizeram, já estava fazendo. E outra, né? Como ele tem mais experiência, eu acredito que dentro da equipe ele deve estar ajudando muito mais. É mesmo culpa da experiência, não é nem o demérito do Gasly, nem pro Albon, mas ele deve estar ajudando muito mais em acerto. Ele tem um cuidado com os pneus, ele é um piloto que cuida muito bem dos pneus, o Sérgio Pérez. Isso deve estar ajudando muito na equipe. Uhum. E aquela coisa, o Christian Horner, o Marco que calou a boca, chupa Helmut Marko nessa corrida para parar de falar a mão do Pérez, devem estar muito satisfeitos com o que ele fez, com o que ele tem bem fazendo. E não vai ser vice-campeão. Acho muito difícil o Pérez ser vice-campeão, né? Porque tá muito equilibrado o campeonato. Mas eu acho completamente factível ele chegar em terceiro lugar. Eu vejo ele hoje chegando num terceiro lugar do Campeonato Mundial muito, muito facilmente. E se caso aconteça alguma coisa com o Verstappen, não queremos que aconteça. Eu vejo no Pérez uma pessoa que pode liderar essa equipe para disputar até contra o Hamilton. Lógico, o Hamilton é muito mais talentoso. Eu também acho o Verstappen mais talentoso que o Pérez, mas ele tem bastante resiliência, ele tem talento, ele é um piloto rápido, ele é um piloto que cuida dos pneus, ele tem várias virtudes que a Red Bull estava procurando, e ele caiu com uma luva ali na equipe. Eu não vejo ele saindo tão rapidamente da Red Bull assim, não. Se eu fosse Red Bull, já preparava o contratinho ali para mais uns 2, 3 anos. Vamos ver se o tio Marquinho quer, né? Essa sequência. Bom, vamos lá. Sebastian Vettel. Não, mas só então falando alguns, né, já a gente tá falando do Pérez, algumas estatísticas. Ele foi o 5º piloto diferente a vencer a corrida pela RBR, o Pérez. Ele é o melhor piloto da história do GP de Azerbaijão, /GP da Europa, que foi o primeiro, né? Ele fez vários pódios, acho que ele fez 3 pódios e 1 vitória, né? Além disso, o Pérez, com um triunfo lá em Baku, ele foi o primeiro piloto da Fórmula 1 a vencer por 2 equipes diferentes na era híbrida, né, desde 2014. Nenhum outro piloto tinha vencido por 2 equipes diferentes, né? Hamilton ganhou todas pela Mercedes, o Rosberg pela Mercedes, o Bottas pela Mercedes, o Verstappen pela Red Bull e o Vettel pela Ferrari e o Leclerc também e tal. O Pérez ganhou no passado pela Racing Point, que agora é Aston Martin, e ganhou pela Red Bull. Então essa aí a gente põe na conta do Vettel. E com a vitória do Pérez e com a última vitória de Max Verstappen em Mônaco, é a primeira vez na Fórmula 1 desde a temporada de 92 que a Honda vence 2 corridas seguidas. Caraca, desde a temporada de 92? Desde a temporada de 92 a Honda não tinha ganhado 2 corridas seguidas. Então, caraca, basicamente deve ter sido tipo o Senna que ganhou as 2 últimas corridas da Honda. Mônaco e Canadá deve ter sido o Senna. Ou foi o Senna e o Berger, ou foi as 2 do Senna. Eu acho que tá mais. Não, Mônaco, Senna foi com certeza. Canadá deve ter sido o Senna também. O Senna tava muito no auge naquele ano. Tava quase no seu melhor ano. Sim. Mesmo com todos os títulos já. Mas ainda assim, o cara, desde 92, eu achei que. Eu lembro da equipe Honda ter ganhado alguma coisa na época do Button. Mas eu acho que era uma corrida isolada, cara. Era uma e outra. Ele ganhou foi a primeira vitória do Button, foi de Honda na Hungria. Mas eu achava que tinha tido algum momento que aconteceu isso, mas caramba, muito tempo. Que coisa, né? E ela vai sair da Fórmula 1, né? No alto, né? Pela segunda vez vai sair na Fórmula 1 no momento que eles estão bem, né? Eu acho que tá rolando um problema de tempo, ali, né? De alinhamento de timing, porque a Honda
investe, 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 e na hora que tá bem, sai. Já é a segunda vez Não, seguida já. e outra, falar assim, tipo, a Honda domina na Indy e domina na MotoGP. Tipo, know-how pra motor, eles sabem. Tipo, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é motor. Né? Que eu acho que é azar mesmo. Não tem muita explicação. Bem, quer pular pro Vettel? Quer falar do Vettel e do Gasly? Não, vamos falar do Vettel. Então já vou mandar duas marcas aí do Vettel nessa corrida. Ele conseguiu o melhor resultado da história da Aston Martin na Fórmula 1. Nessa corrida, com esse segundo lugar, e o melhor resultado da Aston Martin antes desse tinha sido o 5º lugar no GP de Mônaco há 2 semanas, então não é uma marca, não tem tanta tradição assim na Fórmula 1, correu nos anos 50 um pouco e tá voltando agora, e com isso, né, ele marcou o primeiro pódio da Aston Martin na Fórmula 1, e também Pérez e o Vettel são os únicos pilotos a terem subido 3 vezes ao pódio no Azerbaijão, né, o Vettel até no rádio dele falou que ele nunca chegou abaixo de 4º lá, e é verdade, né? Ele conseguiu chegar entre os 4 primeiros no Azerbaijão. E fez uma corridaça. O Vettel fez uma corrida espetacular. Largou em 11º e chegar em segundo, ok, a gente bateu, teve acidente. Mas novamente, competência do cara estar ali no momento certo, na hora certa. Fez grandes ultrapassagens, conseguiu passar o Gasly ali um pouco, acho que foi um pouco antes da relargada, né? Um pouquinho antes, e, ele fez uma corrida incrível, assim, mostrou que ele sabe, velho. O Vettel é um cara que eu gosto dele, eu confio nele, eu acho ele um ótimo piloto. Não sei se é falta de motivação, não sei, mas estão falando, o brilho voltou nos olhos dele, tá feliz, tá contente. Tá fazendo piadinha, tá de bom humor, tá voltando sim. Exatamente, então aí isso tudo mostra como um cara bom, como um cara sábio, o cara nos aprende, sabe? Tipo, é difícil o cara desaprender assim. Então, esse pódio que eu acho que vai ser meio complicado durante o ano da Aston Martin, mostra que o cara é animal, o cara é muito bom, o cara é um dos melhores pilotos de todos os tempos também, sabe? Tipo, com certeza. Então eu fico muito feliz pelo pódio dele, né? Então, é um piloto que eu realmente gosto muito e eu quero ver ele ali entre os primeiros mais vezes. E uma coisa, eu digo mais, viu? Se não fosse o acidente do Stroll, era capaz de ser segundo e terceiro, porque o Stroll estava muito melhor que o Vettel. O Stroll teve uma hora que ele já tinha feito a parada e estava em 4º, enquanto o Vettel, se não me engano, estava em 6º ou 7º. Não. O Stroll não tinha parado. O Stroll largou de pneu duro, por isso que ele bateu. Ele bateu sem parar nos boxes. Aí tava querendo fazer uma primeira parte longa de pneu duro para depois vir com pneu macio pro final. Tá. Mas eu concordo com você que talvez tinha rolado um pódio duplo. Mas eu acho que um pódio duplo, mesmo assim, eu acho que poderia rolar um pódio duplo. Poderia, eu acho que poderia também. Uma briga entre o Stroll e o Gasly com certeza aconteceria. Eu também acredito que podia ter rolado o pódio duplo Aston Martin, que seria maravilhoso para eles, né? Sim, com certeza. E semana passada você ainda disse que achava que a Alpine ia ganhar da Aston Martin. Eu já falei que eu tava achando acho, e vou falar sobre isso mais pra frente. Eu acho que a Aston Martin tá melhorando. Eu acho que a gente não pode pegar uma questão circunstancial, tudo bem, teve em Mônaco também, mas ainda assim, são 2 pistas muito específicas e a gente ainda teve um problema com o Ocon. O Ocon estourou, nem volta completou, coitado, praticamente. Mas eu acho que aí vai ser uma disputa, sei lá, entre o Alonso e o Vettel. Não, mas o Alonso chegando em 6º, eu acho que o Ocon estava correndo melhor que o Alonso, ele poderia ficar até no lugar do Lando Norris, que estava meio apagadinho, e eu acho que ele deu azar. E vamos esperar as próximas. Eu ainda acho que a Alpine tem mais chance de finalizar esse campeonato na frente da Aston Martin. Eu não mudei a minha opinião ainda sobre isso. Bom, e aí tem o Gasly, que agora para esse 3º lugar ele tem um troféu de cada. Já chegou em segundo, já chegou em primeiro, agora chegou em terceiro. Ele tem um troféu de cada. E ele é o piloto mais bem sucedido. Minardi / Toro Rosso / AlphaTauri. Aliás, a AlphaTauri / Toro Rosso / Minardi, acho que tem 5 pódios e o Gasly tem 3 deles, né? O outro foi um com o Kvyat e a vitória do Vettel, a primeira vitória do Vettel. Aliás, você ficou sabendo aí dos rumores de que a Mercedes está cantando Pierre Gasly? Sim, eu vi no Twitter, rolou um chaveco, daquele chaveco lindo. Mas rolou um chavecão assim, tipo... Oi, sumido, tudo bom? Parabéns, só faltou colocar francês ali. Parabéns pelo resultado, excelente performance. Merci. Très bien. Mon ami, mon amour, foi. Voulez-vous você avec moi? Foi bem assim, viu? Mas eu acho muito estranho, né? Por quê, né? Será que eles fariam isso, velho? Nem tipo assim, Bottas esquece, mas eles vão passar o George Russell pra trás, assim?
Será que Olha, eles não cara, confiam? Putz. Eu não sei se ele não confia, mas vamos admitir, o Gasly tá correndo muito mais que o Russell. Muito mais. Ah, tem um carro melhor. Ok, mas olha a posição que o Gasly tá com o carro que ele tem, cara. O Russell já teve 2 ou 3 oportunidades de pontuar. E uma delas ele perdeu por bobeira dele de novo. Porque ele teve 2 oportunidades no ano passado e ele jogou no lixo. 2 oportunidades na cara dele no ano passado, ele jogou no lixo. E o Russell hoje não tá entregando, cara. Eu acho que aquela última batida do Bottas deu uma chacoalhada no menino. Ele vai precisar dar uma recuperada tal qual como foi com o Gasly quando ele foi rebaixado da Red Bull. Ele vai precisar comer um feijãozinho aí. Mas eu acharia uma boa pra Mercedes contratar o Gasly hoje em dia também. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, pensa assim, vamos supor, você é Mercedes, todo mundo te quer, então você tem o poder da escolha. Se hoje você tem um leque onde você pode ter um Gasly que tá correndo pra caramba, mas que claramente já não tem aquele amor todo pela Red Bull como ele já teve no passado. Um Russell que ainda é novo, que tem chance de ser um bom piloto lá pra frente, mas que tá cometendo alguns erros e merece aprender. Ou sei lá, um Hülkenberg, que apesar de ser um terceiro piloto lá, ele já tá meio que no fim de carreira. Eu acho que o Gasly tá entregando muito mais, mas muito mais mesmo. Eu só ficaria com pena. Eu só acho o seguinte, se a Mercedes contratar o Gasly, eu acho que vai acontecer com o Russell exatamente o que aconteceu com o... Como é o nome daquele piloto que correu na Sauber? Verlaine. Nossa, eu apostava tudo no Verlaine, cara. Eu apostava tudo no Verlaine. Aí, de repente, sai o Rosberg, a gente pensou, vai o Verlaine, piloto Mercedes, não sei o que. Não, chamaram o Bottas que tinha um ano de experiência. Na primeira cagada do Bottas, chutaram o Verlaine, cara. O Verlaine até esquecido. Acabaram com a carreira do menino. Eu acho que se a Mercedes contratar o Gasly, o Russell é o novo Verlaine da Fórmula 1. Porque é onde ele vai se encaixar, né? Exatamente. Sei lá, se o Fernando Alonso, por não ser contrato de 2 anos, mas se ele desistir no final, ele vai pra Alpine, ele vai... Ou ele fica na Williams, tipo, Ferrari tá fechada, Red Bull não tá. Ele vai pra AlphaTauri, acho difícil. Aston Martin, sem chance. Aston Martin, talvez. Se não, o Vettel se aposentar, mas não tem. Só se o Vettel se aposentar, mas é difícil. McLaren, sem chance hoje, porque os 2 pilotos não são velhos. Não. A Haas, eu não iria. Então... A Haas nem eu iria. Então, se acontecer isso com ele, ficar um 4º ano na Williams, ele sai, eu acho, viu? Ele sai da Fórmula 1. Ele tá com muito mais risco do que qualquer piloto aí hoje, em termos dos novos, eu tô falando. Sim. Porque, e esses erros minam, cara, minam. E pensa assim, se nós que somos 2 conversadores de Fórmula 1, por assim dizer, imagina o que a imprensa não tá falando. E isso vai encher a orelha do jovem inglês, viu? Sim, é complicado, mas vamos ver, né? Talvez só foi uma piadinha mesmo da Mercedes, né? Pode ser aquela piadinha com fundo de verdade, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo o Gasly, eu não vejo o Gasly nessa parceria com a Red Bull aí mesmo. Eu acho que ele vai decidir logo para onde que ele vai fazer da vida aí, nessas movimentações. Beleza, vamos falar rapidamente agora até o 10º, porque foi mais ou menos, a gente já meio que pincelou um pouco de todo mundo ali, mas assim, essa parte do miolo ficou assim, uma briga boa, todos eles correram bem, na minha opinião, eu acho que nenhum do top 10 correu mal, todos eles foram brigadores, todos eles foram ótimos pilotos dentro das suas posições, todos eles de uma certa forma conquistaram posições, tirando o Leclerc que perdeu bastante, né, largou na frente, mas eu acho que no geral todos eles galgaram boas posições aí, tiveram bons resultados. 4º, Charles Leclerc, 5º, Lando Norris, 6º, Fernando Alonso, 7º, Yuki Tsunoda, 8º, Carlos Sainz, 9º, Daniel Ricciardo e 10º, Kimi Raikkonen. Se for para escolher destaques desse pelotão, eu dou um destaque positivo para Fernando Alonso em 6º e um destaque negativo para Charles Leclerc em 4º, e não era para estar em 4º, era para estar em 6º, né, se não fosse os 2 acidentes. Eu concordo no destaque positivo do Alonso, ele fez a corrida sprint no final lá de 2 voltas, né, foi praticamente a corrida do servidor do jogo da Fórmula 1. Não, você então 2 voltinhas só para todo mundo correr. Você queria ter uma ideia de como que vai ser as corridas de classificação, tá aí, você teve uma amostra grátis agora. É verdade. Eu dou um destaque positivo para ele e um destaque positivo para Kimi Raikkonen, e aí junto com o Vettel, no começo eu falei que Panela Velha faz corrida boa, porque os 3 são os caras mais velhos aí no grid, né? Tem o Hamilton um pouquinho mais novo que os 2, mas os 2 mais 35 plus aí. E nesses momentos que você vê que quando os caras têm a faca nos dentes, são bons, né? O Fernando Alonso ganhou
se eu não me engano, 3 posições aí nesse finalzinho. O Kimi Raikkonen também pulou, papou 2 ou 3 ali, e aí os dois marcaram bons pontos. O Fernando Alonso marcou 8 pontos, foi muito bom, com 5 lugar, e o Kimi Raikkonen marcou seu primeiro ponto na temporada. Eu acho que 2 pontos positivos foram os dois, negativo eu coloco as duas Ferraris, né? Que o Leclerc perdeu, que era para chegar em sexto, estava em quarto, a gente chegaria em sexto, sem, né, os acidentes. E o Sainz cometeu muitos erros no final de semana e tal. Então, não bateu, errou no começo da corrida. Foi um final de semana meio troncho da parte do espanhol mesmo, com certeza. Bem, e aí agora a gente tem lá o pelotão da merda, né? Que a gente fala que ao final ninguém briga para não ganhar nada. E aí, cara, agora eu vou falar. Agora é minha vez. Posso falar? Tem desse pelotão todo, você tem. Só para falar, a gente vai falar de uma pessoa. Eu já sei de quem você vai falar e vai ser dessa pessoa. Exatamente. Do pelotão da merda, eu acho que a gente só tem uma. Não, eu tenho 2, na verdade, mas são as 2 pessoas que a gente mais mete pau nesse campeonato, sei lá, na história. Bem, vamos lá. Valtteri Bottas. Deixa eu me aquecer aqui, preparar minha voz. Valtteri Bottas, 12º. O cara larga em 10º e chega em 12º. Na bandeira vermelha, todo mundo trocou tudo. Quando teve bandeira vermelha, é tipo assim, o parque Fermé não existe. Não existe parque fechado. Pode tudo. Troca pneu, troca asa, troca bico. Se bobeasse, o Ocon tava voltando com o motor trocado. Podia tudo. Tudo, trocou tudo. Teve gente que abriu o tanque de combustível lá pra ver, sei lá o que eles estavam fazendo, tava mexendo na carenagem inteira. E o Bottas preferiu não trocar nada, cara. Ele não trocou pneu. Ele já tava. Ele trocou o pneu. O pneu ele trocou, ele colocou o pneu macio. O pneu macio ele colocou. Não, o pneu macio gasto, mas assim, chegou na largada, o cara tomou passadão de todo mundo. O cara perdeu pro Raikkonen, perdeu pro Giovinazzi, perdeu pro Alonso, perdeu pra uma galera. E chega em 12º. O cara tá de mal com a vida. O cara não tá. O pessoal tá metendo bronca nele. A Mercedes já não quer mais ele. Sabe assim? Teve uma hora que ele tava falando no rádio lá. Que tipo, o engenheiro falou pra ele: falou assim, meu amigo, você tem que. Tipo assim, a instrução foi: você tem que passar para ganhar mais pontos. Tipo, que instrução é essa, meu amigo? Sabe, pra você. Que tipo de incentivo é esse que seu engenheiro faz? Tipo, falando óbvio pro cara. Não dá, cara, não dá. O Valtteri Bottas. Eu canso de falar mal do Valtteri Bottas, sabe? Não tem Não tem, cara. Não tem. Esse cara já é carta fora do baralho. O pessoal já tá até cogitando tirar ele no meio do campeonato. Eu não acredito, mas assim, vai ser uma decisão dolorosa manter um cara como esse que tá ajudando, que tá ajudando menos do que, por exemplo, o Albon fez com a Red Bull, sabe? Que a gente esperava que o Albon fosse, que o Pérez está sendo agora nessa corrida e tal. O Bottas não tá, cara. Por uma questão de ocasião, e sorte, o Bottas foi vice-campeão ano passado e no ano anterior, cara, porque não era pra ser. Ele deu sorte de o Verstappen quebrar algumas vezes e ele ficar na frente, mas ele tava correndo o risco de perder o vice-campeonato ano passado e no ano anterior, cara. Tá, nossa, é assim, tipo, de longe. Eu acho que de longe essa foi a pior corrida da carreira do Bottas na Fórmula 1. E eu acho que esse ano é de longe o pior momento da carreira dele na Fórmula 1. Como você falou, né? Eu vou preparar a garganta. Não tem o que falar, cara. Pra mim, a Mercedes tá comendo bola. O cara, não sei se tá faltando motivação, não sei se é questão de adaptação do carro, mas parece ser pouca corrida, mas como você falou, não é desse ano, o cara não entrega, ele vai bem em uma pista, que é a Rússia, e ainda no final de semana passada, a gente, né, na corrida passada, em Baku geralmente ele vai bem. Não fez nada para mudar o status quo dele durante o Hamilton se debruçou nos dados, mudou todo o acerto do carro, sacrificou curva para ir mais rápido na reta, para segurar no braço. O Bottas não tem a confiança para fazer isso. Teve um outro momento que também culpa a Mercedes, que teve uma hora que um monte de gente trocou o pneu antes da relargada. Teve a bandeira amarela do Stroll. A galera trocou o pneu, a Mercedes nem para chamar o cara, terminar dessa. Que diferença faz? Chama o cara. Mas isso, eu acho que isso prova o tanto do desinteresse que a Mercedes tem com Bottas, né? Exatamente. Tipo, o cara tá ali, tipo, mas nem isso eles estão falando assim, tipo, vamos pelo menos dar uma ajuda, vamos pensar em uma estratégia diferente. Não, tá azedo o caldo, tá muito ruim.
Imagina, ele troca... Tá nível Vettel na Ferrari ano passado. Até porque na relargada da bandeira amarela, né, que foi andando, né, foi em movimento, ele falou, de repente eu tava na reta, eu vi outro passando pra ele. Quase o Russell passa ele de novo, quase a Williams passa a Mercedes, sabe, em condições normais, não tá chovendo. Não tá a pista descascando, não tá nada. Ia passar normal. E os caras, sei lá, velho, tá todo mundo parando, velho, troca o pneu, muda a tática, velho, porque não marca ponto, o que adiantou chegar em 16º alguma coisa? Se ele chega em 9º, é 2 pontos, sabe? São 2 pontos. E o campeonato isso fazer diferença, porque mesmo com o Verstappen não pontuando, o Pérez ganhou 25 pontos limpo, sozinho, porque a Mercedes não pontuou essa corrida. Exatamente. Então, aí vai da Mercedes, você falou, falta de interesse, mas a Mercedes tem que tirar o Bottas para ontem. Não dá para manter esse cara na equipe. Não dá. Depois dessa corrida, já chegou, acabou a corrida, fala, Bottas, vem cá. Você mantém contato com a gente, fica de piloto reserva, testa e faz simuladores, senão, sei lá, corre em algum outro lugar esse ano. Vai pra DTM, vai treinar. Ano que vem a gente revê isso daí, sei lá o que, e traz, ou, sei lá, Gasly. Russell, vocês acham que ele não tem confiança, mas traz o moleque. Eu duvido que o Russell vai fazer. Eu duvido. E aí, o que está acontecendo? O que sempre aconteceu com a Mercedes, sempre era 2 contra 1, né? Nos últimos anos aí, era 2 da Mercedes, mesmo eram Hamilton e Bottas contra o Verstappen. E esse ano inverteu. Esse ano está Verstappen e Pérez contra Hamilton. A chance de o Verstappen e o Pérez, o Verstappen e o Pérez fazerem uma dobradinha é grande. Eu não acho pouca a chance de ter uma dobradinha entre Verstappen e Pérez. Eu acho que isso fatalmente vai acontecer. Com isso que acontece com o Hamilton. Se o Hamilton não tiver terceiro, né? E aí, beleza, e o Bottas chegando em 11º. Ou nem isso, chegando em 6º, chegando em 7º. O que vai adiantar? Nada. Então, tem que mudar. Eu acho que a Mercedes tem que mudar, tem que de verdade, eu tô achando que ele tá sem nível pra ter um Mazepin. A gente tem uns pilotos bem fraquinhos no grid, um Latifi. Mas pra mim, o ponto negativo, olha qual o Mazepin correndo na Fórmula 1 atualmente. O ponto negativo do ano está sendo o Bottas. O Bottas é o pior piloto do ano pra mim. Longe. Um carro que o cara tem é ok, mas assim, a Mercedes ela é um ótimo carro e ela não é um carro impossível de se guiar como existe a fama da Red Bull, né? A Red Bull ela casa muito bem com uns pilotos e não com todos, né? Então, até mesmo na época do Vettel, que era um carro um pouco mais fácil de guiar, mas depois da era híbrida só o Ricardo e o Verstappen conseguiram dar conta do carro, e agora o Pérez que parece que se encontrou, mas a Mercedes não é isso. Prova disso foi o Russell que correu ano passado e quase ganhou a corrida, cara, sabe, passou o Bottas no meio da corrida, sabe. Enquanto o Bottas estava chegando em 8º, né? O Bottas chegou na frente do Russell por questão do imponderável, porque depois aí teve problema. Exato. Mas era pro Russell, talvez, sei lá, não tivesse ganho, quase certeza que ele teria ganho, mas mesmo se não tivesse, já chegado em 2º, 3º, e o Bottas em 8º, 9º, não dá. Tá péssimo, sim, tá péssimo. Lamentável, né? E é até triste você achar lamentável um piloto como um piloto numa equipe de elite, assim, sabe? Eu começo a achar até injusto, sabe? O Bottas tá numa equipe como essa, sabe? Sendo que tem, tipo assim, se você pegar o top 10 inteiro dessa corrida, você fala, essas pessoas são merecedoras de estar num segundo posto da Ferrari. E o Bottas não tá, cara. Qualquer um deles, pode escolher qualquer um, até o Raikkonen, que tá em 10º, guiaria melhor que o Bottas nessa situação, cara. Eu acho que eu não tenho pena do Bottas, não. Eu tenho raiva dele estar nessa posição, eu tenho raiva dele ter tantas vitórias que ele tem, porque não é um cara que pra mim não merece ter só teve essas vitórias porque tá na Mercedes. Eu não tenho fé no Bottas e outra. Parece falta de interesse. Por quê? Você falou que a Red Bull só tá fazendo carro para uma pessoa pro estilo do Verstappen guiar. O Pérez chegou lá e falou, realmente não é meu estilo de carro. O que eu vou fazer? Vou mudar o carro ou vou mudar o estilo? O Pérez falou, não, eu estou mudando o meu estilo de pilotagem, tentando aprender um outro estilo para adequar o carro. Que ele acha, e eu concordo, é mais fácil eles mudarem o estilo de pilotagem, tentar, sei lá, frear antes, acelerar depois, sei lá, fazer alguma coisa, do que tentar mudar todo um projeto de um carro, cara. É muito mudar asa de trás, motor, sei lá o que, é muito mais difícil mudar as peças do carro. E vai gastar muito mais do que um piloto tentar se adaptar. E aí, meu carro é inguiável, eu não vou fazer nada. Parece falta de interesse, sabe? Parece que o cara tá como na teoricamente melhor equipe do grid, sabe? Não, eu acho, isso me revolta, na real me revolta.
Pro Bottas, não é pro Bottas estar no lugar desse, velho. Era melhor estar o Barrichello lá, velho, que tá com 50 anos de idade, sabe? Tipo, o Barrichello ia estar adorando tá lá, sabe? Tipo, é melhor estar qualquer, sei lá, velho, hoje, do grid. O Grosjean lá, pronto, já tá, acho que já estaria fazendo melhor. Do grid, hoje em dia, eu só não vejo o Mazepin fazendo pior que ele. Eu acho que o Latifi estaria fazendo mais que ele. Eu acho que o Latifi estaria fazendo mais que ele. Eu juro pra você. Eu não tenho nenhuma fé no Bottas. Bottas, pra mim, não tem que estar na Fórmula 1. Lembra que a gente falava, ele tem uma vaga na Haas. Pra mim, nem isso. O que ele vai fazer na Haas? Ele não vai nem ajudar a evoluir. Eu acho que tem que sair, velho. Tem que sair. Ele, pra mim, tá sendo um dos piores pilotos que eu vi em sei lá quanto tempo. De verdade, velho. A Fórmula 1 já tem... Mas nos últimos 10 anos, essa temporada dele, velho, era pra ele ter... Ele fez 3 pódios na verdade, porque não era. Era o tempo do Pérez se adaptar. Se o Pérez tivesse já desde o ano passado, com certeza ele não teria feito nenhum pódio. Com uma Mercedes, que é o melhor carro de todos os tempos. Não. Bottas, pra mim, Mercedes, vocês estão vacilando, velho. O Toto Wolff, o dele, quando o cara preto, sei lá, velho. Não, concordo plenamente. Palavras duras do nosso amigo João, mas eu concordo, eu não tenho muito o que falar. O cara, não entrega, velho. Não dá, não entrega, é lamentável. É revoltante. Não é triste, não é triste, nem nada. Dá revolta. Acho que dá revolta mesmo. Pô, tem tanto piloto bom querendo galgar aí essa posição e tem um chuchu velho lá de tiraram um cara igual o Verlaine, que eu acho melhor que ele, sabe? Tipo, sei lá, tinha tanta gente. Van Dorn. Pra mim tinha uns caras melhores, velho. Até o Gutierrez eu acho que não. Tinha muita gente. Too much também. Tinha muita gente ali que podia estar nessa vaga, meu. O Magnussen faria melhor, cara. O Magnussen, pra mim, tem mais gana do que ele. E tá faltando ele. Ele não tem. Uma pessoa, pra mim, que não tem vontade, que tá no esporte, sabe? Você não tem a audácia, não tem vontade, não tem, sabe? Não tem, sabe? Vontade de ganhar. Parece que ele não tem, velho, sabe? Cara, eu acho que o negócio do Bottas é que ele nunca aceitou ser segundo piloto, cara. Ele só aceitou ser segundo piloto no primeiro ano porque ele caiu de paraquedas. Ali ele correu bem. Você viu que ele tava à vontade, ele correu relativamente bem. Ganhou corrida, fez pole, ajudou o Hamilton e tal. No segundo ano, ele não aceitou. Porque ele ganhou a primeira corrida na Austrália, como ele sempre ganha, e aí o Hamilton foi tomando, só que aí o que aconteceu? Eu acho que ele levou pro lado pessoal, do tipo, esse cara é melhor porque tá fazendo isso, esse cara é melhor, e ele começou a colocar o Hamilton na cabeça dele, cara, de um jeito que ele não alcançava mais, assim. Então o que acontece? O Hamilton dominou a cabeça do Bottas de uma forma que não dá para explicar. E o Bottas não tira o Hamilton da cabeça por nada e não aceita isso, não aceita ser. Ele não relaxou, e como ele não relaxou, ele tá viciado. Eu acho que só pode ser a única explicação, cara, porque o rendimento dele ao longo dos anos cai. E cai bastante mesmo, Eu acho que é o único caso, ele nunca aceitou ser segundo, tirando o primeiro ano, ele nunca aceitou ser segundo piloto do Hamilton. Só que ele não consegue comprovar isso na pista. E é isso que mais tá afetando a cabeça do finlandês, cara. Então, se ele não aceita o segundo piloto, que saia. Era isso, no segundo ano, como você falou, o primeiro ano dele foi legal. Se ele pegar e falar, não, no meu contrato... Ali ele conseguiu arranjar algum lugar em outra equipe, talvez tivesse uma equipe melhor, talvez ele tivesse no Pérez aí na Red Bull, você vai saber o que vai andar a carreira do cara. Mas agora, você, de verdade, Marcão, você sendo chefe de equipe, tem 2 vagas. Não. Você ia dar 2 vagas pro Bottas? Você tem 2 vagas pros 20 pilotos da Fórmula 1. Dinheiro livre. Não dinheiro livre. Você ia dar pro Bottas? Nem pra ser segundo. Não ia dar pro Bottas, sabe? Tem 18 caras na frente do Bottas. Hoje não. Tem 18 caras da Fórmula 1 na frente do Bottas. 3. Pro Bottas hoje eu não daria vaga, velho. O que é dinheiro? Como você falou. Teve cara que acabou, o Hülkenberg, eu daria uma vaga mais que o Bottas. O Grosjean, o Magnussen, são pilotos medianos para bom, eu daria mais vaga que o Bottas. Na época lá, eu teria contratado, na época que eu fui contratado, por causa do Toto Wolff, eu teria contratado o Massa, mas hoje em dia, não, a Mercedes vai insistir no erro e vai perder o campeonato de construtores para a Red Bull. Eu não vejo a Mercedes. O de pilotos, beleza, o Hamilton talvez se garanta. O de construtores, eu acho muito difícil ganhar. A Red Bull deve ganhar, porque eu vejo o Pérez ganhando mais corrida, fazendo mais pódio. Com certeza o Verstappen vai ganhar corrida e também vai
quando chegar numa corrida, vamos fazer o inverso. Chegar uma corrida que o Hamilton vai bem, vai chegar Hamilton, e aí o Bottas vai estar em quarto, quinto, 18º. Então, o que vai adiantar? Nada, porque aí a Mercedes vai fazer 25 pontos, 26, vai. Que seja que o Hamilton faça a melhor volta. E a Red Bull vai estar fazendo 18, 15. Vai estar fazendo 33. Não, vai fazer mais pontos. Sim, com certeza. E aí a gente tem um último caso que aconteceu lá no final da corrida, que o nosso russo favorito, postulante a sair da Fórmula 1 porque tem que cumprir serviços militar, que vá cumprir o serviço militar, vá ser soldado do Putin. Por favor. Achei isso muito curioso, mas eu não achei legal, mas eu não acho legal não. Se for ele sair por esse motivo, de verdade. Pelo motivo não, mas eu por ele sim. Mas o que aconteceu? O Nikita Mazepin na última largada, ele parece que teve um entrever ali com o Mick Schumacher, e o Mick Schumacher já tá começando a pôr as asinhas de fora e começando a criticar o Nikita com veemência. Tipo, ele chegou a acontecer de falar no rádio assim, esse cara tá querendo matar a gente, parece que houve as câmeras não mostraram, eu não vi, mas parece que houve um desencontro ali na pista, hein? Nikita Mazepin parece que deu uma fechada a lá Schumacher no Barrichello na Hungria. Foi isso mesmo, eu vi, foi na última volta eu não reparei. Eu vi depois no onboard, na última volta o Mick Schumacher estava atrás do Mazepin, não sei porquê, acho que foi por causa das paradas e tal, e aí ele pegou o vácuo naquela reta enorme e pôs pro lado para passar. Também, né, mais piloto do Mick Schumacher. Na final, quase da reta, quase na linha de chegada, que já é o final da reta, os caras estão, sei lá, 350, sei lá, o cara fechou ele, velho. Ele tem o Mick Schumacher tem toda a razão de estar bravo. Eu acho que mais um piloto que não tem... Esse aí a gente... Mas a questão de ser convocado eu acho curiosa. Eu acho zoado. A pessoa tem um trabalho ser convocado pro exército. Né? Tem uma situação aqui que teve um jogador coreano que chama Son, que ele joga no Tottenham. E ele quase teve que parar de jogar futebol para servir o exército. Aí os caras lá deixaram ele ser convocado para um torneio. Eu acho que era os Jogos Asiáticos, né? E aí ele foi convocado pela Coreia do Sul. Tipo, tava um monte de molecada. É um jogador profissional. E aí ele jogou e foi campeão. Se ele não fosse campeão, servir no exército, com 20 e tantos anos, e aí ia perder um ano da carreira. Cara, é complicado. É a mesma coisa que eu não gosto do Mazepin, não gosto, mas eu acho a regra escrota, né? Tipo, se o cara tem trabalho, aqui, eu tô trabalhando. Se o cara não tem, beleza, mas vendo aqui, eu tô trabalhando. Pô, vocês precisam de mim mesmo? Não, né? Que guerra a Rússia tá? Para com isso, sei lá. A Rússia é meio exagerada nessa... É tosco, sei lá, é uma regra tosca. Eu não gosto do Mazepin, mas eu acho zoado. Nossa, tô vendo aqui enquanto você tava falando, caraca, foi tipo uma fechada muito dura, cara. Foi muito dura. Foi o Mazepin põe pra o Schumacher tá pegando o vácuo na reta principal, ele pega a direita ali, e na direita o Mazepin dá uma fechada que enquanto ele tá correndo, o Schumacher tira a mão do volante pra reclamar, cara. Imagina se bate ali, os dois param no primeiro prédio que tem ali, aquele prédio alto, aquele castelo. Com certeza. Falando nisso, deixa eu aproveitar já o tema. Quando teve aquele acidente do Stroll, que enfiou a parede no muro, tava cheio de fiscal lá, mano. Imagina o susto que esses caras não tomaram. Nossa, porque ali é um lugar que não tem batida. O carro tá só acelerando. Na reta, só tá acelerando. Não. Aí de repente o bicho estoura, bate no muro, e eu vi que tinha uns fiscais lá. Cara, eles devem ter tomado um susto ferrado ali. Nossa, isso aqui é um lugar que você não imagina, né? Tipo, você da primeira curva ali, no castelinho, você pensar aqui, fatalmente alguém... Deve ser um susto grande. Com certeza. Bom, e aí agora a gente vai encerrando aí a nossa análise. Acho que a gente falou pra caramba, na verdade. Falamos bastante. Deixa eu só falar uma coisinha. Claro. Uma coisinha a mais, né? Que a gente até no começo do ano a gente falou, tudo bem, foi circunstancial. Mas a gente falou que é pódio, aí, ó. A gente falou que a Aston Martin também devia conseguir pódio, aí, ó. E o Vettel talvez fosse melhor, olha aí, ó. A gente falou que o Pérez ia ganhar a corrida, olha aí, ó. Tá, nossas previsões estão se confirmando, tudo bem. Pois foi circunstancial, mas não, eu acho que a gente acertou algumas aí. Com certeza. E tem uma última coisa, a gente terminou a análise, mas agora eu quero trazer um assunto aqui que a gente colocou na pauta, que foi o seguinte, a gente teve um acidente com o Lance Stroll e deu bandeira amarela. A gente teve um acidente idêntico com o Verstappen e deu bandeira vermelha, faltando 2 voltas pro final. Pelo que eu tava vendo lá, as notícias e tudo mais, parece que o diretor de prova, que eu esqueci o nome dele agora, Michael Masi, ele mesmo, muito obrigado. Ele falou o seguinte, que deu a entender de que
ele deixou com a bandeira vermelha, deu a entender que ele fez porque ele queria que a corrida terminasse com volta rápida. E eu acho que isso já começa a ser uma cultura americana da Liberty, né? A NASCAR tem uma regra parecida, né? Que se você tem bandeira amarela faltando X voltas, ou se você não vai terminar a bandeira amarela, eles prorrogam em X voltas, acho que em 2 voltas, para terminar em alta velocidade, né? E aí é que ele pega para capar. E se tiver batida, vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo. Na Fórmula 1 não chega tanto nesse nível. Mas assim, o que eles falaram é o seguinte, não ia dar tempo de limpar tudo. Então, para a corrida terminar em alta velocidade, só tinha um jeito, bandeira vermelha. E eu acho um pouco artificial, quero já falar minha parte. Eu acho que é meio que... falar antinatural é meio bizarro, né? Mas eu acho que não pode ter dois pesos, um peso, 2 medidas, sabe? Porque para um valeu de um jeito, eu acho que tem que valer para o outro também. Porque você fala assim, teve um acidente. Pô, do Stroll teve muito mais destroço. Teve destroço no meio da pista, assim, sabe? Se ele tivesse falando assim, eu tava com medo de causar mais estragos nos pneus, achei meio forçado esse questionamento, porque foram 2 casos dentro de 20, sabe? Não foi eu acho que não era para tanto também. Eu acho que tem mais essa questão do show. Eu entendo, foi divertido e eu gostei, mas eu não sei se eu concordo. E aí eu queria ouvir um pouco do Jonas, o que ele acha dessa, por ter sido no final, foi uma bandeira vermelha. Eu não gostei. Gostei porque depois que aconteceu o erro do Hamilton, eu me senti justiçado, né? Eu tava achando muito injusto você ter um acidente com o Verstappen e aí você tem uma largada e parada onde o Hamilton tinha toda a chance de passar por todo o histórico que o Hamilton tem, por saber que ele larga bem, contra um Pérez que não sabe largar direito na frente, sempre largou no pelotão, e é muito diferente. Então tinha tudo indicando. Só que aí teve o problema do botão e tal, e aí meio que eu me senti justiçado dentro do contexto, mas eu fiquei bem incomodado quando vi aquela bandeira vermelha. O que você acha, Jonas? Bom, eu concordo com você com a parte de 2 pesos e 2 medidas. É meio complicado você não fazer com um e fazer com o outro, né? A batida do Stroll foi bem mais forte que a do Verstappen. O Verstappen podia até estar talvez mais rápido, mas o Stroll, ele bateu mais e outra. O Stroll ficou um tempinho ali no carro, né? Eu até preocupado, porque, né? É o piloto dentro do carro, aquela câmera de longe, bateu no muro mesmo, você fica até meio, né? Falando, meio devagar, né? Deve ter, né? Igual falou o Everaldo Marques uma vez, ele deve ter acabado ali de rodar. Se perguntasse o nome dele, ia falar Jacques Villeneuve. Mas são 2 pesos e 2 medidas. Só por causa disso eu não gostei, mas eu acho melhor realmente a corrida acabar com bandeira verde. Se eles tivessem deixado, ia ficar todo mundo se comboiando, o Verstappen, o Pérez ia ganhar, porque estava em primeiro com o Hamilton e o Vettel, né? Então, eu gostei que a corrida acabou com bandeira verde, né? E teve aquelas 2 voltas de pega para capar na hora do Stroll. Só isso que eu acho. E eu gostei da decisão de terminar com bandeira verde. Eu gostei de ter interrompido ao final da corrida. Ficou muito mais emocionante do que acabar a corrida em bandeira amarela. Beleza, está na regra, ok. Agora ficar inventando desculpinha, o pneu vai estourar. Se realmente ele tinha esse conhecimento de que os pneus poderiam estourar de mais gente e ser perigoso, beleza. A bandeira vermelha, assim no acidente do Stroll, já tinha que ter dado a bandeira vermelha. Exatamente. Então, que fale isso claramente. Obviamente foi para ter show no final da corrida. Eu fui em 2019, eu até brinquei. Eu fui em 2019 no Grande Prêmio do Brasil e o Bottas quebrou naquela corrida, né? Mercedes do Bottas começou a fumar. Passou saindo fumaça na minha frente, que eu tava ali no S do Senna, passou fumando. Quando chegou no final da reta oposta, ele parou. E já parou perto da entradinha que eles podem enfiar o carro ali. E aí interromperam a corrida, deram safety car. Eu falei, cara, isso é muito pra dar mais show. Tava todo mundo distante, e aí todo mundo se aproximou com o safety car, quem tava uma volta atrás, né, voltou pra mesma volta e tal. Falei, não era necessário, foi pro show, e já era tava de steward lá, de comissário, né, controlando a corrida. Então é isso, a Fórmula 1 tá investindo mais no show, mas deixa as regras claras, então, se for mais show. Eu não ligaria se tivesse na regra. Bom, como a gente falou, as 5 últimas voltas, deu bandeira amarela. Se a gente ver, se a gente perceber que vai demorar 2 voltinhas sem car, beleza. Se a gente perceber que não tem tempo, a gente volta, tem outra largada, ou dependendo, tem uma largada em movimento, não sei. Mas é isso. Eu acho que se for para ser instituído, se for para usar, deixe claro.
Que aí todo mundo já vai sabendo, os pilotos já vão sabendo, as equipes já vão sabendo. Uhum. Deixe mais as claras essa questão. Não inventam desculpar por causa disso, daquilo. Dava pra eles ter ficado passando, se tava destroço no meio da pista, dava pra eles ficar passando pelo pit lane. Ficar passando e ficar passando e ficar passando até acabar com isso. Uhum. Eu acho que é isso. Mas eu não achei ruim a bandeira. Eu não acho ruim a bandeira vermelha no final com largar parado. Deu uma emoção no final, né? Depois de tudo isso aconteceu. O Hamilton daqui a pouco tá passando aqui com o carro dele. Né? Ele saiu no Azerbaijão lá, saiu daqui a pouco. Ele, tipo, sabe assim, tipo, como é que faz pra chegar em Paul Ricard? Você pega a reta aqui e vai até o final. Ele tá indo. Tá indo. Exatamente. Ele já vai parar em Paul Ricard lá. Mas teve mais ultrapassagem do Gasly, teve aquela briga entre o Gasly e o Leclerc que foi muito legal. Foi muito boa. O Alonso mandou bem ali no meio. E teve muita coisa legal assim, nessas últimas 2 voltas. Deixou uma coisa bem emocionante. Por isso que eu gostei, assim. Se for pra dar emoção, tudo bem. Já tem tanta artificialidade na Fórmula 1, né? Tem ferrinho pra fazer saísca, tem um monte de coisa. Essa é uma mais ou menos, sabe? Nesse caso que teoricamente não é nada no carro, é meio de fora, eu não tenho beijo problema. Entendi. Só ainda falando, enquanto você tava falando, eu tava pensando assim, em termos de justiça, né? Se você, o Vettel, o Hamilton iria largar, ficar na frente, se tivesse bandeira. Mas se você parar para pensar bandeira amarela, aí o Hamilton terminaria em segundo, ficaria 18 pontos, ganharia 18 pontos, ficaria 13 na frente do Verstappen. Mas eu ainda assim acharia mais justo com o Hamilton terminando em segundo do que com o resultado que aconteceu. É claro que ficou ótimo pro campeonato, foi emocionante, foi tudo, foi, digamos, uma compensação. Mas ainda assim eu acharia mais justo o Hamilton terminar em segundo com a bandeira amarela, porque o estouro de pneu pode acontecer, o pessoal tá correndo de carro. É normal estourar pneu, assim, não é normal, não é comum, mas é normal acontecer. Se você tá correndo com um carro, o pneu estourar, furar, dar problema, é uma coisa bem normal. Eu acharia mais justo a bandeira amarela com o Hamilton ganhando 18 pontos do que como aconteceu. Porque ali o que aconteceu foi meio que uma compensação. Mas eu acho que em termos de justiça, tipo, eu fiquei chateado com o estouro do pneu do Verstappen, porque eu acho que ele não merecia, que ele correu, fez tudo certinho e foi uma coisa meio que fora que causou isso. E aí sobrou pro Hamilton, mas faz parte do jogo. Mas aí enfiaram, tipo, sabe assim, veio uma mão de Deus assim, sabe, meteu um plot twist, e aí rolou um Deus Ex Machina, que tipo, não é mais assim, vai acontecer, e de repente muda tudo, sabe? Então foi uma coisa natural que foi por consequência de uma artificialidade. E é isso. Mas eu acho que como furar um pneu pode acontecer, o cara errar passa reto também pode. Pode, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, não teria acontecido o C, sabe, assim, o C pode tudo, mas assim, é mais comum um erro, um furo de pneu do que um erro como esse por conta da largada, mas enfim, é mais pra pontuar mesmo. E só vamos lá. Mesmo, eu confesso uma coisa, que eu ri quando o Hamilton, que eu não tava querendo que ele marcasse muito ponto. Não, eu também falei, puta, mano, vai acabar o campeonato, tipo, eu pensei assim, vai acabar o campeonato, foi o que eu pensei, tipo assim, o Hamilton é campeão, campeão mesmo. Sim, tipo, eu pensei a mesma coisa. E aí aconteceu tudo isso, eu gargalhei, cara, eu confesso que eu gargalhei, e eu gosto do Hamilton, eu torço pro Hamilton, eu acho legal, gosto bastante dele, mas ali foi, tipo, a dona ironia falou com mas ninguém quer que o campeonato acabe com 23 corridas de antecedência, né? Então, exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Piloto do dia, roda presa e zebra da corrida. Eu acho que fui eu que comecei da outra vez, né? Ou foi você? Não lembro. Foi o Yuri. Foi o Yuri, né? Então vamos começar com você dessa vez. Piloto do dia, Jonas. Tá difícil entre o Pérez e o Vettel, mas eu vou no Vettel porque a corrida de recuperação dele foi melhor. Porque a gente meteu muito pau nele no começo da temporada e ele fez uma baita corrida. Com o Pérez estar ali é mais normal do que o Vettel estar ali, então eu acho que a corrida do Vettel foi mais impressionante do que a do Pérez. Não que a do Pérez não tenha sido, mas o Vettel para mim foi piloto de... Eu acompanho o amigo internauta que voltou na Fórmula 1 e teve até a piadinha, né, que agora parece que vai entrar uma mulher falando com eles. Sempre tem, tipo, quando é o piloto do dia parece que tem a repórter a repórter diz, você é o piloto do dia, sabe, assim, só pra poder pegar aí ele falou, né, ela falou com ele, aí ela falou, você pode resumir um pouco, mas eu tenho uma pergunta pra fazer assim, quem te deu meu número? Muito bom. Mas eu acho que ele pra mim foi piloto do dia, e pra você? Cara, Vettel, não tem como. O resultado é em parte circunstancial, mas é aquilo, né?
Se ele não tivesse lá, a circunstância seria de outro. Então não tem como, assim. O Pérez, nossa, é uma recuperação brilhante em termos de campeonato. A vitória dele consagra, tipo, tira o peso do Helmut Marko equivalente nas costas. E ele é um piloto que tem tudo. Mas é como você falou, o normal é ele estar ali. O normal é ele ganhar quando o Verstappen não pode. O Vettel com uma Aston Martin não é, cara. E ainda mais numa pista de alta. Não estamos falando de uma Mônaco na chuva, sabe? Foram condições adversas, mas dentro de um normal de temperatura e condições climáticas. Então, Sebastian Vettel, com certeza. E eu vou falar outra coisa. Mesmo se não tem um acidente o Hamilton, o Vettel seria, o quarto. Pra mim, já ia ser uma baita corrida e ia continuar sendo um dia pra mim. Tipo assim, o segundo é, obviamente, a cereja no bolo. Se não tivesse acontecido, né, as duas coisas bem no fim, pra mim foi fantástica a performance dele. Muito bom. Roda presa. Vamos lá, Jonas. Não tem nem o que falar, né? É o Bottas, né? Então, a gente já falou muito, eu nem quero continuar falando dele. Preso. De Bottas. 4 rodas presas e mais as porcas engrenagens do motor que são redondas também, tudo preso. É isso aí. Roda presa, volta de Bottas. Cara, não tem, cara. É tão unânime quanto, cara. Não dá, velho. Impossível. Bora. Zebra. A zebra da corrida. Quem foi pra você? A zebra, eu podia até falar o Vettel também, mas pra mudar eu vou falar o Gasly. Eu acho que a AlphaTauri, como a gente falou, a gente esperava mais no começo da temporada, teste, aí deu uma caidinha. Apesar do Gasly estar indo muito bem, marcando pontos com frequência, eu não acreditava que ele estaria ali até no final, na disputa entre ele e o Leclerc. Eu realmente achei que o Leclerc ia levar melhor. Tipo, no final, o Leclerc ia acabar na frente. Então, eu acho que o Pierre Gasly, que é um baita piloto que está sendo namorado aí pela Chapecoense, pela Mercedes, eu acho que ele foi para mim fazer. Eu não imaginaria uma AlphaTauri ali tão frente, não. Eu acho que foi a zebra e uma ótima zebra, porque é mais um piloto, quer dizer, ele já tem pódio, mas é um piloto diferente fazendo pódio, mais de baixo lá na frente. Cara, e só concluindo um pouco do que você falou, se você colocar na balança, Pierre Gasly já é o piloto mais importante da Toro Rosso AlphaTauri da história. Com certeza. Ele já é, porque assim, o Vettel ganhou com a Toro Rosso lá atrás, tudo bem. Esse cara já ganhou, já foi segundo, já foi terceiro, já tá conquistando. Ele é o cara da AlphaTauri, cara. Ele é o piloto mais importante da história dessa equipe, cara. É fantástico. Sim, ele é o cara que, como eu falei antes, né, a AlphaTauri barra tem 5 pódios, né? É um do Vettel pela Toro Rosso, que foi a vitória, um do Kvyat naquele grande prêmio da Alemanha super acidentado, e 3 do Pierre Gasly. Segundo, depois um primeiro e agora um terceiro. E ele é o maior piloto dessa equipe. De fato, é o maior piloto. E assim, eu tô falando zebra pela equipe, não pelo Gasly. Mas foi uma ótima corrida e pra mim faz. Com certeza. Bom, zebra pra mim foram os estouros de pneu. A zebra pra mim foi a Pirelli, que mudou tudo, né? Se não fossem... E isso é zebra mesmo, assim, tipo, é o imponderável, é o impensável, é o inesperado, foi a zebra. Então a zebra foram os estouros de pneu da Pirelli que mudaram totalmente a corrida por 2 vezes. Foi realmente muito... Foi marcante para essa corrida. Vamos lá, Jonas. Vamos pensar sobre isso, vamos ver só o que vai acontecer em pistas de alta, né? Tipo, então, eu tô pensando na Bélgica para ver como que vai ser, porque a gente já teve problema de pneu na Bélgica, se não me engano, com o Vettel em 2017. Então isso. E ano passado teve no Grande Prêmio lá acho que foi do 70 da Inglaterra mesmo. O Hamilton ganhando 3 rodas. E ali no final, Bottas furou, o Sainz furou, não, né? Todos os carros estavam sofrendo muito com o gasto dos pneus. O pneu chapou, estourou, do Bottas, do Sainz, do Hamilton, e teve mais alguém. Então lá eles vão ter que estar de olho, porque acho que essas pistas que tem... E também tem todo o pneu, a construção especial para o Grande Prêmio da Holanda. A curva que é inclinada, ali também a gente vai ter que ver. Mas acho que a Pirelli vai conseguir... Foi bom ter acontecido agora para não acontecer de novo. Se acontecer numa inclinação como Holanda é complicado. Pode dar problema. Com certeza. Vamos lá, Jonas, sua vez agora. Classificação de pilotos e construtores. De pilotos e construtores estão aqui. Deixa eu só fechar a classificação da corrida aqui. A classificação de pilotos nas 2 primeiras mudanças, e quando eu digo não tivemos mudanças, foi mudanças em nada mesmo. Max Verstappen continua com 105 pontos e Lewis Hamilton continua com 101. A diferença, como a gente já falou, é de 4 pontos entre o holandês e o inglês. Depois, subindo para 3º lugar com essa vitória maravilhosa, tem o Sérgio Pérez com 69 pontos. E em 4º, também numa temporada irretocável, tá o Lando Norris com 66. Você vê como a temporada dele é boa.
Para mim a diferença vai aumentar, mas por enquanto ainda está bem próximo. Depois Leclerc, também numa boa temporada com 2. Aí em sexto, Bottas com a Mercedes, está só em sexto com 47 pontos. E teve umas sortes aí, porque não era para estar com essa pontuação. Em sétimo está o Sainz com 42, que eu acho que também está indo bem. Em oitavo, um ótimo oitavo lugar para o Pierre Gasly, é fantástico, ele está com 31 pontos em oitavo lugar, uma pontuação do Gasly. Em nono, Vettel com 28, as últimas duas corridas ele marcou todos os 10, está muito bem agora. Em décimo, Ricardo, que está um pouco abaixo, eu acho do que eu esperava, com a McLaren estando com 26 pontos. Décimo primeiro, outro que marcou bastante pontos na corrida, e ele acabou passando o Ocon, que agora está em 12º com a Alpine também. 13º está o Stroll, que bateu com 9. 14º, Noda com 8, também marcou bons pontos. Em 15º com 1. Em 16º, o Giovinazzi também com Fórmula 1 na coisa. Deve ser porque tem resultados melhores o time, né? Mas sem marcar ponto, né? Então por isso que ele tá na frente. Até por isso você vai ver uma diferença nos construtores e nos pilotos aí. Sim. Em 17º, justamente por causa disso, porque 17º, 18º, mas pelas chegadas, tá o Mick Schumacher em 17º, George Russell, o Mazepin em 19º, olha só, ele não é o último. Por causa desses resultados, está o Nicolas Latifi. Pois é. E aí você vê uma... isso pesa pro Russell também. Não tem ponto, mas o nome dele tá atrás do Schumacher. Sim. E aí de construtores, gente, vamos lá. Em primeiro tá a Red Bull, que falou, conseguiu os 25 pontos do Pérez limpo e abriu uma diferença de pontos. Isso dá 26 pontos de diferença, né? É isso. Ele tava com 1 antes, tá com 26 agora. Em terceiro a gente tem a Ferrari com 94. Em quarto, a McLaren com 92. Essa briga vai até o final do ano. Vai ficar assim até o final. Em quinta, a AlphaTauri com 39. Em sexta, a Aston Martin com 37. Em sétimo, a Alpine com 25. E aí depois, em oitavo, a Alfa Romeo, como a gente já disse, a Alfa sétimo. E longe do nono e do décimo. Longe no sentido que as outras equipes acho que não vão marcar pontos, né? Nesse caso é muito. Nesse caso, 2 pontos é muito. É infinitamente maior, né? E em nono, a Haas, e em décimo a Williams, né? Justamente por causa daquele critério de desempate lá que a FIA utiliza. Só para explicar, né, tem a pontuação até o décimo. Do 11º para trás, você não marca. Alguém chegar em 11º, o outro chegou em 13º, esse que chegou em 11º, mesmo com 0 pontos, vai estar na décimo. Quem chegou sempre em 13º, pelas melhores posições de chegada durante as corridas. Com certeza. Beleza, então. E agora vamos falar da incrível, fantástica, maravilhosa corrida, só que não, do GP de Paul Ricard na França. Cara, essa pista é esquisita, cara. É um porre, velho. É um porre. É um porre, cara. Ela consegue ser pior que Barcelona, cara. Barcelona ainda conseguiu extrair algum sumo de graça ali. Agora, Paul Ricard, da outra vez eu fiquei com sono, cara. Eu quase dormi. Nossa, é difícil, mano. Difícil. Não, é difícil. Assim, pista toda reta, não tem elevação. É um pista de patinação, aquilo tudo liso, não. Pra mim, Barcelona, França e Sochi são as três que... E Abu Dhabi um pouco também. Até Abu Dhabi tá com um pouquinho mais interessante ultimamente, mais viu? do que essas aí. Mas essas 4, pra mim, podiam estar fora. Da Arábia, eu não sei ainda como vai rolar. Da Austrália também não é tão boa, mas eu acho um pouquinho melhor. Talvez com essas mudanças que vão... Mas o Grande Prêmio da França é um saco. Nossa, que chato. Bom, vamos lá. Suas apostas. Pole, primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que a Mercedes volta a ir bem. Que a pole vai ser do Hamilton e a vitória. Aí vou ser bem conservador, né? Hamilton, Verstappen e Pérez. Então a sua pole vai ser... Como é que Hamilton. E o resultado final? Hamilton, Verstappen e Pérez. E assim, os 3 primeiros posicionados vão ser Hamilton, Verstappen. Tá, entendi. Quem largar vai chegar desse jeito. Hamilton, Verstappen e Pérez. E se o quarto for o Leclerc, vai chegar em quarto. Se o Sainz chegar em quinto. E por aí vai. Entendi. O Ferrorama 300 por hora. Cara, muito chato essa pista. Eu também acho. Mas só pra ter graça, eu vou inverter. Eu acho que Verstappen faz a pole e eu concordo com você. Vai ser desse jeito. E o resultado final vai ser Verstappen, Hamilton e Pérez. É muito triste falar isso, porque, não era pra ser chato assim, cara. Era pra ser legal a corrida, sabe? A pista é legal. Antigamente, se você vê vídeo antigo de Paul Ricard, nas pistas, quando, sei lá, nos anos 80, tudo carro de mas, tinha umas corridas animais lá, velho. Legal. As disputas boas. Agora tá chato. Porque voltaram com essa pista super tradicional, super legal. Aparece até no filme lá no Rush. Tem baita cena com um letreiro da pista e a corrida é chata, sabe? Dá aquela vertigem com aquelas faixas azul. É zoado. Nossa, isso... eu tava vendo um vídeo, eu vou falar pra você, eu tava vendo um vídeo
ontem, ou hoje, não, ontem, sobre tem um cara chamado Tomo no YouTube, sobre as pistas e tal, e ele tava falando da pista de Miami. Saiu o simulador lá, né, do Assetto Corsa, lá de como vai ser a pista, e a pista parecia muito chata, todo mundo falou muito chata, por quê? Porque não tem características marcantes da pista, sabe? Você pode falar, tem pistas que são chatas, mas sei lá, por fora a pista era tipo Mônaco, a corrida não pode ser tão legal, mas a pista tem atratividade, você entende? Tem o Hairpin da Lowe's, tem o túnel, tem um em volta que parece ser bonito, Singapura a mesma coisa, até o Bahia tem tem coisas em volta da pista que deixa a pista mais atrativa, mais fácil de se olhar. Até agora, que eles mostraram de Miami, parece que não vai ter. Talvez tenha. A gente não sabe. Essa da França não tem nada que atrai os olhos. Tem aquele negócio É uma pista no meio do nada, acabou. É zoado, sabe? Tipo, a Áustria, sei lá, a Áustria também no meio do nada. Fácil e vaquinha, mas a pista é da hora, tem vaquinhas. Não, mas a pista é muito boa. Eu adoro a pista da Áustria, cara. Então, aí essa daí não é atrativa, sabe? Tipo, aí já tem isso. Pelo menos se a corrida fosse boa, mas não é. Então deixa tudo mais chato. Entendi. Concordo com você. Não tenho muito mais o que falar, não. Pista chata do diabo. Dica do dia. Vamos lá. A dica do dia é um livro dessa vez, Reno. Ele é escrito pelo Flávio Gomes, que acho que é ao lado do Reginaldo Leme, Rito Cavalcante. O que mais a gente pode por aí? Talvez o livro o Karsug. E o Karsug. O Edgar de Melo Filho. Tem uns 6, 7 repórteres, jornalistas que cobrem Fórmula 1, que seguem a Fórmula 1, que são sumidades no assunto, e talvez seja o mais jovem de todos esses daí. E ele é incrível, ele é um escritor incrível, e ele cobriu a Fórmula 1 durante 15 anos, desde os anos 80 até a metade dos anos 2000. E ele escreveu esse livro, chama O Boto do Reno, ele lançou, e é uma série de crônicas que acompanham o campeonato de Fórmula 1 desde 88, ele tem quase 300 corridas no currículo, o Flávio Gomes. É um livro bem legal, é um livro curtinho, tem várias crônicas. Tem outro livro dele que sai esses dias, Imola 94, que eu comprei e não cheguei a pegar, eu dou um toque aqui. Mas é um livro bem gostoso de se ler. E quando eu comprei o livro, que eu comprei de primeira edição, compro o livro com ele, né, você pode mandar e-mail para ele e tal. Ele mandou vários press releases antigos de equipe de Fórmula 1. Um press release muito importante que é da Sintec no dia 30 de abril de 94. Que é o press release que a Sintec informa a morte do Roland. Então veio com esse bônus aí. Quando eu comprei, eu acho que se você comprar agora não vai vir com essas coisas. Mas é um livro super interessante. Eu acho que o Marcão também conhece bem o trabalho do Flávio Gomes. O blog dele ele inventa apelido para os pilotos, tal, é muito divertido. Ele é assim, né, o pessoal que acompanha futebol acha ele super polêmico, porque ele torce para português e não gosta de times grandes, mas para mim é outra qualidade dele, eu gosto muito. E o livro é muito bom, ele é um escritor, como eu falei, é um escritor muito bom e recomendo muito. Muito bom, muito bom. Flávio Gomes falar um pouquinho dele, ele é um comentarista muito legal, ele tem umas tiradas muito boas, eu acho ele engraçado, ele faz umas piadinhas, ele tem sempre alguma coisa na cabeça e na língua para falar, para poder completar, eu acho ele muito legal, me inspiro muito nele, um ótimo jornalista, um ótimo escritor, ele sabe fazer crônicas muito boas, ele sabe, enquanto você está fazendo crônica, ele faz uma comparação com uma coisa que não tem nada a ver, mas te puxa, te prende, é um cara muito legal, assim, entende muito de Fórmula 1, tem opiniões polêmicas sim, tem uns posicionamentos meio firmes, assim, na questão de prioridade de piloto, o que ele acha, o que ele não acha, enfim, não quero entrar no mérito, mas isso forma ele, né? Isso forma uma pessoa com convicção, conhecimento, faz parte dele, cara. É muito bom, Flávio Gomes, muito legal. Além de ele ser um apaixonado por carros, né? Ele é exatamente carros, principalmente carros mais antigos. Carros antigos, então, não, ele é apaixonado por mais carros antigos, né? Do leste europeu ainda. Ele ama Lada, ele ama Trabant, Niva, DKV, então, tipo assim, ele é um conhecedor mesmo, assim, como a gente falou, na questão de você concordar com a opinião, mas é inegável você falar que o cara em carro, ele tem um canal no YouTube também que ele fala dos carros antigos, ele tem uma coleção de carros antigos, que é muito legal, ele arrumando os carros, levando os carros para passear agora. É muito legal, ele é pra mim, como o Marcão falou, ele é um dos jornalistas aí que eu me inspiro, que eu sempre leio, que eu tô sempre vendo os vídeos, Muito bom, muito bom. E é isso, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Falamos bastante, podcast longo, mas quando tem assunto é o que a gente fala, né? Tem que... Não tem como não destrinchar, né?
o assunto que, enfim, a gente vem tratar. Aconteceu tanta coisa na corrida que é impossível a gente passar, seria até leviano da nossa parte a gente falar só um pouquinho explicando o que foi o erro de não sei quem, ou o que foi o estouro. A gente acaba se aprofundando, porque além de ser um tema que a gente gosta, a gente quer trazer o conteúdo o mais rico possível para cada um de vocês. E é mais ou menos por isso, acho que vocês já entenderam o ritmo de como que é a nossa pegada, e para quem nos ouve, a gente agradece muito. E eu quero agradecer o Jonas pela participação, muito obrigado, a palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço, é sempre bom, como você falou, sempre bom falar de corrida boa, tomara que a gente tenha assunto para falar da corrida da França, tomara que os assuntos... Pode um cast por Ricardo vai ter 28 minutos. Tomara que os assuntos sejam de dentro da pista, tomara que não seja Ferrari de ficando asa de Red Bull nem nada, mas eu agradeço muito a audiência está crescendo, a gente tem visto nas redes sociais e nos canais. Se você já segue, pede pro seu amiguinho aí, sua amiguinha, seu pai, sua mãe, minha mãe, meu pai, um beijo pra Xuxa, pra todo mundo, e pra gente conseguir cada vez mais nosso podcast, é feito com muito carinho de coração, e é isso. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, muito obrigado, Jonas, pela participação. Vamos encerrando o nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por nos ter escutado até agora, quase 2 horas de podcast. Se não chegou a 2 horas, eu já perdi meu cronômetro, a bateria do meu celular, do meu relógio acabou aqui, vou ter que pôr para carregar, mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, assim como todos os outros. Nos sigam nas redes sociais, estamos no Instagram podium.cast, nos sigam também no YouTube, onde a gente está colocando na íntegra todos os episódios e também o curtas, né, os shorts desse canal, onde a gente coloca temas específicos para você acompanhar. E lembrando que a gente está nos principais meios de podcast do mundo. Estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Castbox, enfim, só procurar. Mas se você puder dar uma força aí para o nosso trabalho, siga a gente lá, principalmente no YouTube, se inscreve, dê like no vídeo, ativa o sininho, que força bastante aí, dá bastante ânimo pro nosso trampo, e a firma agradece. Vamos encerrando, muito obrigado e tchau!